chegamos. Uma quarta-feira com cara de sexta para muita gente que vai emendar o feriado, né? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Vivi Costa e te convido a acompanhar a partir de agora o que está acontecendo aí na sua região. E a gente conversa também sobre tudo que está acontecendo no mundo, de alguma forma afeta a nossa vida. Vai ser um prazer ter a sua companhia. Vamos começar? Vamos trazer alguns destaques desta quarta-feira. A intolerância no trânsito tem sido constante nas vias do entorno e do DF, hein? Em Valparaíso, um motorista atirou em um carro com 2 crianças dentro. Vanessa Vitória. Imagina só, um bebezinho, um dos tiros pegou a janela traseira do carro e a criança na cadeirinha. Esse homem tinha registro de CAC e estava com outras armas que foram apreendidas pela polícia. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes desse caso chocante que, por pouco, não tirou a vida de 2 crianças. Que absurdo, hein, Vivi? Te espero. Não é só essa intolerância, não. Já no eixo Monumental, no centro de Brasília, motorista deu ré para atingir propositalmente outro carro depois de uma discussão de trânsito. Bruno Silveira. Bruno não está me ouvindo aqui agora, mas daqui a pouquinho ele entra ao vivo com a gente para trazer detalhes desse caso para vocês. E para completar, hein? Polícia Civil investiga empresas e pessoas por fraude nas provas teóricas para conseguir passar na prova da carteira de motorista. Kátia Gomes. Entre os envolvidos estavam servidores do Detran, funcionários de autoescolas e também proprietários de autoescolas. Segundo a polícia, a quadrilha chegava a cobrar R$6.000 para ajudar essas pessoas a conseguirem aí a carteira nacional de habilitação, ou seja, eles fraudavam as provas teóricas. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes. Um absurdo, porque é algo que precisa para dar segurança para ele mesmo e para outras pessoas no trânsito, né? Até já, Kátia. E chegaram nesta madrugada os primeiros brasileiros que estavam em Israel em meio à guerra, depois dos ataques do grupo extremista Hamas. Foi uma chegada emocionante. 211 passageiros desembarcaram na capital com bandeiras do Brasil na mão, abraços apertados em familiares que com certeza ali tiveram um alívio ao deixar uma região que sofre com bombardeios constantes desde sábado. 35 brasilienses estavam nesse grupo e vamos mostrar, inclusive, como foi o voo até aqui e como ficam os outros brasileiros que estão aguardando para serem repatriados. Participe comigo do jornal, mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que já está aqui no telão para gente. 996232421, aproveita para já salvar no seu celular. Pode interagir comigo também pelo Instagram. O nosso perfil é o @SBT Brasília. Manda então a sua sugestão de reportagem, os comentários em relação a alguma notícia que a gente traz aqui ao longo do jornal. Também aquela foto assistindo a nossa edição para a gente se sentir cada vez mais perto um do outro. É isso que eu quero, porque a sua voz é importante para mim. Tem muita notícia para você acompanhar a partir de agora, hein? Hoje é quarta-feira, dia 11 de outubro. A gente vai para um intervalo bem rapidinho, mas me espera, porque a gente continua junto depois, direto, até quase 2 horas da tarde. Até já! Estamos de volta. Se você acabou de chegar, seja muito bem-vindo. É um prazer ter a sua companhia aqui no SBT Brasília, primeira edição. Vamos começar a edição de hoje falando de um mistério. A polícia tenta identificar o corpo que foi encontrado dentro de um carro incendiado numa rodovia próxima ao assentamento 26 de setembro. O repórter Bruno Silveira, ele tem mais detalhes desse caso. Boa tarde para você, Bruno. Bem-vindo. Conta pra gente, por favor. Bom, a gente ainda está com uma dificuldade de manter contato aqui com o Bruno. Daqui a pouquinho ele vem trazendo mais essa história para a gente. E a gente vai então agora acionar nossa outra repórter, porque essa história é para todo mundo ter cuidado, aonde quer que for, qualquer hora do dia. Imagina você pegar o carro rapidinho ali, só para poder ir ao comércio. E aí nesse caminho do estacionamento até a loja, ser abordado por assaltantes armados, com um pedaço de espelho, ameaçando te ferir. Isso aconteceu no Recanto das Emas e a vítima perdeu o dinheiro, o celular e também o carro, porque estava justamente na hora do assalto com a chave na mão e estava bem perto ali do veículo.
A repórter Vanessa Vitória tem mais detalhes desse caso pra gente, né? Que serve de alerta para aquelas atividades mais corriqueiras, quando você acha que vai rapidinho ali e volta. Tem que tomar cuidado, não pode andar ali com celular aparente. Que situação mais difícil, hein, que a gente vive hoje em dia. Falta de segurança para todo lado, hein, Vivi? Boa tarde para você. Oi, Vivi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Então, olha só, esse dono do estabelecimento, ele é barbeiro e a mulher dele também trabalha no salão. E aí ele resolveu usar o espelho para se defender. Não é o ideal, gente, né? Não é a recomendação. Inclusive, eu tô com um delegado aqui, ele vai falar sobre isso. Mas eu acho que na hora do aperto do desespero, viu os dois chegando, né? Um com faca, ele falou, não, peraí que eu vou me defender. E aí pegou o pedaço de espelho. Eu vou até perguntar pro doutor Fernando aqui, porque a gente sabe que quebrar espelho diz que dá azar, né? Ele quebrou esse espelho lá, ele pegou, como é que foi essa hora? Boa tarde, delegado. Ele falou, vou reagir, o que é isso? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Viviane. Boa tarde a todos que nos assistem. É como você bem disse, Vanessa, não é recomendável reagir em hipótese alguma. E principalmente no caso desse que a pessoa se utiliza de um pedaço de espelho que ele quebrou naquele momento para se defender contra uma faca. 2 indivíduos chegando no estabelecimento, um deles com uma faca tipo peixeira, de forma alguma se recomenda qualquer tipo de reação. Os indivíduos provavelmente estavam sob efeito de alguma droga e naquela adrenalina podiam facilmente ter ferido ou até mesmo matado aquele cidadão e a sua esposa que ali estavam. Vivi, mas parece que aí o azar de quebrar o espelho, 7 anos de azar, foi, sabe pra quem? Para os bandidos. O azar foi para eles, porque logo, pertinho, o carro que eles levaram, eles bateram. Não foi, delegado? Exatamente, Vanessa. Assim que eles saíram do estabelecimento, levando 2 celulares das vítimas, cerca de R$400 em espécie e o carro, passava ali no momento uma guarnição da Polícia Militar, as vítimas acenaram, conseguiram ali o auxílio dos policiais, que passaram a perseguir os indivíduos, e 2 quadras à frente, numa curva, eles acabaram perdendo o controle do carro e bateram contra o muro de uma casa. Detalhe, o elemento que estava dirigindo o veículo, o que estava portando a faca, se lesionou e se encontra no momento internado no Hospital Regional de Santa Maria. O outro foi conduzido à delegacia, onde foi preso em flagrante pelo crime de roubo qualificado e, como você bem mencionou, o espelho acabou dando azar para os 2, que a pena deve variar entre 6 e 8 anos, mais ou menos 7 anos, como você bem disse. Olha, Vivi, coisas do acaso aí, viu? Uma junção aí de situações. Eu vou te contar uma coisa, sabe o que é? Antecedente sobre os 2, as passagens, um deles tem por briga de torcida e deve torcer para um time, brigou com outro, enfim. Já o outro, esse aí que está internado, não tinha antecedentes não. Inclusive, na delegacia, o que veio para a delegacia ficou bem em silêncio, né? Ficou bem caladinho. Mas o antecedente dele era de briga mesmo, não era de assalto, de roubo, nem nada disso. Já o outro tá lá internado. Eu perguntei a situação aí de saúde dele, né? Que a gente acaba ficando com essa curiosidade. Tá bem ruim, até pela situação do carro, a gente viu ali que bateu feio, mas vai acabar saindo, viu? E aí, quando sair do hospital, acontece o quê, delegado? Será encaminhado para carceragem, onde permanecerá preso preventivamente, e nós acreditamos que a pena para esse tipo de crime, como a gente mencionou, ficará entre 6 e 8 anos. Se pegar a média, os 7 anos de azar do espelho quebrado. Pelo menos os 7 aí para resultar aí, porque o dono do estabelecimento ali, desesperado, preocupado, acabou, ele é cabeleireiro, usa o espelho para trabalhar, né, barbeiro, a esposa dele, acabou no desespero com aquele homem entrando com a faca, pum, quebrou o espelho, mas o azar foi para os criminosos. E Vivi, eu vou te falar uma coisa, assim, você imagina, a pessoa está no estabelecimento comercial, eles levaram cerca ali de R$400, muitas vezes, né, o dinheiro do aluguel, o dinheiro das contas, né, levaram o celular e ainda levaram o carro. Agora, o prejuízo do carro, se não tiver seguro, delegado, é dele mesmo, né, não tem jeito, aí é azar. Fica para a vítima, porque nós acreditamos que os autores não tenham condições financeiras de arcar com prejuízo. Se tivessem, a vítima poderia cobrar judicialmente, mas nesse caso, infelizmente, se não tiver seguro, a vítima que vai arcar com prejuízo. Pois é, a luta Vanessa, de cada dia, Vivi, complicado, hein?
Pois é, foi bom você ter ali atualizado, né? Que eu comecei falando que parece que ele tinha ido, saído ali rapidinho, né? Para poder depois voltar, mas na verdade não. Então, foi ali no estabelecimento e foi a própria vítima que acabou quebrando esse espelho, que nessa hora aí, como você disse, né? As armas que depois, no fim das contas, acabou ajudando ali, né? Mas olha, vou te falar uma coisa. Um desses criminosos, você disse que não tinha passagem pela polícia, na polícia por roubo, assalto, né? O outro que está machucado também não esse tinha. Eles aproveitaram, então, de repente, um momento ali para poder praticar esse assalto, porque não estava ali, né, na lista deles. Vivi, a gente está até com a ocorrência aqui, vou pedir o doutor Fernando para pegar para a gente, ó. Ele separou direitinho aqui com relação aos antecedentes, olha só. Ele até grifou aqui, eu não vou mostrar o nome deles não, mas assim, esse primeiro de 22 anos, ele tem por briga de torcida, lá em 2014. Esse outro, que é o de 30 anos, sem antecedentes. Eu imagino, Vivi, eu não sei, eu vou pedir o delegado para responder por mim aqui, que talvez não estava, pode ser que já agiam, mas nunca foram pegos, ou será que começaram no crime agora, delegado? Nós acreditamos que eles já vinham sim cometendo pequenos roubos, só que, como você bem disse, tiveram a sorte, entre aspas, de nunca terem sido identificados ou presos. E ontem nós acreditamos que foi aquele crime de oportunidade. Passavam em frente ao comércio, observaram apenas o casal, marido e esposa que trabalhavam ali, já providenciando o fechamento da loja, e aproveitaram aquele momento, entraram e anunciaram um assalto. E por pouco não acontece uma tragédia maior como um latrocínio ou a perda total desse veículo. Foi, inclusive, vi por volta de 7 e pouquinho da noite, por volta de 7h30, a gente até comentou no nosso grupo de trabalho do nosso jornal, eu mandei essa informação lá, quando tinha acabado de acontecer, eles tinham acabado de bater o carro, né, o condutor tinha acabado de bater, então foi mais ou menos por volta de 7 e pouquinho da noite, né, no fechamento mesmo do dia. E realmente é isso, pode ser que os dois já estavam agindo, mas não foram pegos até então. E eu não sei se você se recorda, Vivi, mas na semana passada, se não me engano, a gente estava acompanhando uma blitz aqui da delegacia nos ônibus da região. Exatamente. E apareceu uma faca lá jogada em uma lixeira. E é justamente, a gente comentou muito por isso, assim, quem sai de casa com uma faca dessa, quem sai de casa com um negócio desse na mochila, tá pensando em fazer o quê? Eu lembro que a equipe falou assim, olha, eles iam render o ônibus, eu até eu comentei que eu acho que o uso dessa arma branca seria em algum estabelecimento comercial, justamente nesses crimes de oportunidade, como o delegado falou. Eles estão à espreita, eles estão passando por ali, eles veem a movimentação, eles perceberam que só tinha um casal, não tinha mais nenhum cliente, então resolveram agir. Não esperavam, talvez, que a vítima quebrasse um espelho para tentar se defender, que foi uma loucura também, Vivi, porque ele chegou a golpear, só não acertou. O criminoso, ele chegou aí com a faca, e aí a vítima deu um passo para trás e não acertou, mas poderia ter acertado. Inclusive, eles estavam tão próximos um do outro, vítima e marginal, que quando ele mexe no bolso, o criminoso vê a chave do carro. É nesse momento que ele vê a oportunidade. Não, então vamos levar o carro. Então, pelo que tudo indica, realmente crime de oportunidade, porque parece que não tinham feito uma análise geral de que realmente o carro que estava estacionado ali fora era do casal. Eles veem a chave e decidem levar o veículo nesse momento. E eles estão muito perto. Então, foi isso que o delegado até começou falando. Gente, não reage. Eu sei que é desesperador. Eu, graças a Deus, nunca vivi isso. E peço a Deus que eu não viva. Mas eu não sei, diante de um desespero, de estar fechando o comércio, trabalhou o dia todo, 7 e pouca da noite, você vê 2 bandidos entrando, um com uma faca. Eu acho que esse homem não teve muito tempo que pensar. Ele viu o espelho, quebrou e falou, peraí, se vier pra cima de mim, eu vou de volta. Pelo Mas menos foi um risco muito grande, porque realmente, né? quando o outro golpeou, não pegou. Não pegou, entendeu? Então, assim, é momento de desespero mesmo, né, doutor? A gente fica até numa situação difícil de fazer um julgamento dessa pessoa, né, que na hora de perceber, mas realmente parece que não foi um crime premeditado por essas circunstâncias, de não saber, talvez, que tinha aquele carro lá, que aquele carro era realmente deles, de só anotar a chave depois. Exatamente. Tanto é que eles chegaram no estabelecimento e pediram o quê? Passa o dinheiro do dia, o faturamento e os celulares. Só depois, como você bem relatou, verificaram a chave em poder da vítima e pediram que ela entregasse as chaves e fugiram do carro. Então, não acreditamos que eles estavam por ali observando realmente o ambiente, o comércio,
onde poderiam agir e observaram a última cliente deixando o salão. Esperaram essa cliente sair só para depois, então, ingressarem naquele local e anunciarem o assalto. Delegado, obrigada aí, parabéns pelo trabalho, agiram rápido aí, eu acho que teve a mão de Deus, né? Eu fiz aí a associação com o espelho, mas teve a mão de Deus aí, porque eles foram parados por eles mesmos, bateram o carro e acabaram ficando pelo caminho. Então, assim, só aquele alerta mesmo que a gente faz com muita frequência. Tente manter a calma numa situação dessa, tente não reagir. Graças a Deus deu tudo bem, a faca não acertou ele e ele tá bem, vai ter que agora arcar, né? Se não tiver seguro, mesmo que tenha, vai ter que pagar a franquia para arrumar o carro. Como o delegado disse, pode tentar acionar na justiça para ver se os criminosos têm algum dinheiro para poder pagar, mas duvido muito. Mas, enfim, a vida, que é o bem mais precioso, foi garantida, Vivi, eles estão bem. E agora é vencer o medo, o receio e a insegurança de voltar a trabalhar no estabelecimento onde eles viveram esses momentos de pânico. Porque não é fácil, né, depois de passar por um trauma como esse, mas a gente espera que tudo volte ao normal lá, com segurança. Obrigada pelas informações, Vanessa. Agradeço o delegado também por mim. Vamos agora tentar retomar o contato aqui com o Bruno Silveira. Eu já vou logo perguntando para ele, está me ouvindo agora, né, Bruno? Boa tarde para você, bem-vindo. Agora com esse gesto a gente já sabe que está tudo certo, estamos conectados. E Bruno, conta pra gente, estava falando aqui sobre um mistério, né? Porque a polícia tenta identificar o que aconteceu, né? Inclusive o corpo foi encontrado dentro de um carro incendiado. Explica pra gente em que pé está essa investigação. Oi, Vivi, boa tarde para você e para quem nos acompanha. Olha, a gente estava vendo a VV e o delegado falando de azar. A gente espelho, mas a gente teve um azar aqui com o nosso equipamento, mas agora já está tudo reestabelecido. Vamos conseguir com todas as informações que a gente precisa passar para o nosso público. Como você estava falando, é um mistério. Esse caso, ele aconteceu ontem, na DF-001, ali na colônia agrícola 26 de setembro. Algumas pessoas viram, então, um veículo em chamas, acionaram o corpo de bombeiros, o batalhão dos bombeiros chegou ali com a viatura, os militares para fazer, então, a contenção dessas chamas nesse veículo, e quando esse fogo no carro foi contido, eles perceberam que tinha ali dentro o corpo de um homem. O corpo desse homem não foi completamente carbonizado pelas chamas, o que destacou ali algumas características físicas. Os militares acionaram então a Polícia Civil, que se deslocou ao local com os agentes e também a parte da perícia. Enquanto isso, os bombeiros preservaram ali aquela cena, né, que virou uma cena de crime, para a Polícia Civil conseguir fazer toda a perícia, a análise. Os policiais chegaram lá, os agentes da 8ª Delegacia da Polícia Civil, e começaram então a ver, tentar entender o que aconteceu. A nossa produção conversou com a delegada. Como esse caso aconteceu ontem, ainda está muito recente, então eles ainda não conseguem determinar uma causa específica para esse incêndio, não sabem dizer ainda se o corpo desse homem que foi encontrado carbonizado nesse carro, se ele morreu em decorrência do incêndio, ou então se ele já estava morto antes do incêndio começar. Então, os agentes da Polícia Civil, com esse trabalho pericial que eles fizeram, vão conseguir, então, começar a juntar ali as peças para resolver esse mistério que a gente já mostrou aqui várias vezes no jornal, casos de veículos que pegaram fogo, seja fogo, a gente estava falando ontem mesmo, né, um caso de um rapaz que tacou fogo num veículo, às vezes é proposital, às vezes é uma falha mecânica, como a gente também já mostrou no jornal, que acontece várias vezes. Então, a polícia agora vai tentar unir as peças aí dentro dessa investigação para tentar entender o que resultou esse veículo pegar fogo e quem é esse homem também, esse corpo desse homem que foi encontrado e como ele morreu. Se ele já estava morto antes do incêndio nesse veículo ou então se ele morreu em decorrências dessas chamas. Um mistério que a polícia agora tem o trabalho de resolver para trazer então à tona os esclarecimentos desse caso, se for um crime, ir atrás dos criminosos que fizeram esse ato bárbaro, né, com esse homem, ou se foi algum acidente, alguma outra coisa. Então, um trabalho agora aos policiais da 8ª Delegacia de Polícia lá em Vicente Pires para tentar entender exatamente o que aconteceu nesse caso. Vivi, um mistério que a gente aguarda para ver qual vão ser os desdobramentos nesse caso. Obrigada, viu, Bruno, pelas informações. Agora deu tudo certo na nossa comunicação e tendo alguma novidade, inclusive desse caso, você traz pra gente, viu? Até já.
Agora, uma operação da Polícia Civil descobriu um esquema para fraudar as provas teóricas da Carteira Nacional de Habilitação. O repórter Kátia Gomes está com o delegado responsável por essa investigação. Kátia, boa tarde para você. Olha, quando a gente fala em fraude, falando aí justamente de um momento que as pessoas precisam saber exatamente direitinho quais são as regras de trânsito para não causar nenhum acidente para o próprio motorista e para as outras pessoas que estão ali em volta, né? E a gente vê pessoas ainda fraudando esse tipo de prova. Eu espero que a prova prática, pelo menos, eles tenham feito, né? Mas conta pra gente, inclusive, porque tem um nome nessa operação que a gente sempre fala, né? Que a polícia coloca um nome específico ali para cada operação. Dessa vez é um versículo da Bíblia que chama Operação Timóteo 6:10. Explica pra gente por que foi batizada assim, hein? Oi, Viviane, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Sim, eles batizaram exatamente com esse versículo, né? Porque os servidores, inclusive, participaram ali dessa fraude. Além de servidores, né, do Detran, tinham também autoescolas e também funcionários do Detran. E você acredite se quiser, mais de 100 pessoas que fizeram provas ali conseguiram concluir a prova em menos de 1 minuto, ou seja, não dava para fazer uma prova em menos de 1 minuto. As pessoas, com certeza ali, os servidores do Detran ajudavam a fazer, inclusive a polícia sabe que até alguns servidores fizeram a prova para essas pessoas. Esses servidores, né, toda a quadrilha, na verdade, chegava a cobrar ali R$6.000 por essas provas, né, por passar ali sem que eles precisassem fazer essas provas. Isso porque muitas pessoas, elas faziam a prova teórica e não conseguiam passar na prova. Então, elas acabavam, né, desistindo de tentar novamente e pagavam para essa quadrilha que oferecia esse serviço mais rápido. E como você disse, né, Viviane, realmente é muito grave, porque a pessoa não é qualificada ali para dirigir, não sabe todas as regras de trânsito e mesmo assim conseguia passar. Bom, a gente já tinha mostrado aqui no SBT Brasília essa operação, porque a polícia já tinha investigado, já tinha identificado os servidores ali que participavam e agora eles identificaram outras pessoas que também participaram dessa fraude. Agora, para explicar melhor sobre, né, esse caso, sobre essa operação, vou conversar com o delegado Rafael Catunda, que está aqui ao meu lado. Delegado, uma boa tarde para você. É uma operação que, né, está tendo um desdobramento, ela já estava em andamento, vocês já tinham inclusive investigado a participação ali de um servidor, agora 3 foram identificados nesse esquema criminoso? Isso, a gente deflagrou essa primeira fase, inclusive foi originária da própria informação vinda do Detran, dessa suspeita de fraude. Então a gente pegou essa informação inicial lá atrás e conseguimos prender em flagrante na ocasião, na hora que estava sendo aplicada a prova, um servidor do Detran que estava aplicando essa prova, um funcionário de uma autoescola que tinha levado os candidatos e os candidatos, isso, né, alguns meses atrás. E aí a partir daí a gente trabalhou essas informações e conseguimos ampliar. A gente identificou, como você falou aí, mais de 100 candidatos que pagaram para fazer a prova, que foram aprovados de maneira fraudulenta, e identificamos quem foram os responsáveis pela realização dessas provas e também quais foram as autoescolas em que eles teoricamente fizeram as aulas. E aí a gente identificou esses novos investigados para essa segunda fase da operação. Agora, delegado, também teve fraude nas provas práticas, nas aulas práticas ali, no momento a pessoa sabe que é o pior, a gente sabe que o pior ainda é na prova prática, porque aí a pessoa de fato não sabe nem dirigir. Na verdade, para ele partir para a prova prática, primeiramente ele tem que ser aprovado na prova teórica. Então tem todo um pacote, né, de aprovação, caso ele seja aprovado. Muitas vezes os candidatos que são aprovados na prova teórica não têm condições de ser aprovado na prova prática, mas aí o combo fechado aí pelas autoescolas já é aprovação total. Então, candidatos que foram reprovados 5, 6, 7 vezes conseguiam aprovação em questão de 2 dias depois de terem sido reprovados, tanto na parte teórica quanto na prática também. Agora, como que funcionava a fraude? Esses servidores ajudavam essas pessoas que pagavam, eles inclusive trocavam o horário das provas. Como que era o esquema? A função das autoescolas, primeiramente, era captar esses clientes, né? Então, às vezes, os próprios alunos da autoescola, que tinham sido reprovados 1, 2, 3 vezes, a própria autoescola já oferecia esse tipo de serviço, né, ilícito, e aí já tinha um esquema todo feito com o Detran. Na hora que ele ia fazer a prova, as provas eram agendadas para um período, geralmente noturno, e os servidores do Detran adiantavam essa prova, mas
A prova que era para ser realizada às 18h30 era realizada às 16 horas, justamente para que esses candidatos que pagavam não terem contato com os candidatos honestos, vamos dizer assim. Então eles chegavam lá, a prova deles já estava praticamente feita, uma prova com 40 questões, você demora pelo menos para ler as 40 questões, chegavam lá, a prova já estava com o gabarito pronto, o único trabalho que eles tinham assinado, tanto que o tempo de conclusão da prova era menos de 1 minuto. Inclusive, nessa operação, ela ganhou o nome de Timóteo 6:10, porque envolvia ali servidores que já são concursados. Então, esse versículo da Bíblia, ele remete até à questão da cobiça, não é isso? Exatamente. São servidores do Detran com altos salários, além desse serviço de aplicação de prova, conta como serviço extra. Então, além do salário deles, ainda tem esse extra de aplicação de prova. E, como você falou, a ganância, né? Na ocasião da primeira fase, o primeiro servidor do Detran que foi preso, ao ser interrogado, ao ser perguntado, que faz parte do questionário, quanto que é o salário dele, ele se limitou a responder que era mais alto do que qualquer delegado aqui da Polícia Civil. Realmente, isso remete bastante à cobiça. Agora, o que acontece com essas pessoas? Temos aí servidores do Detran participando, donos de autoescolas, funcionários também de autoescolas, ou seja, é uma quadrilha. Essas pessoas também, além deles, essas pessoas que conseguiram a CNH, elas podem perder? Como que vai prosseguir agora a investigação? Sim, a gente separou em 2 grupos, né? O grupo dos candidatos que pagaram para serem aprovados, que também cometeram crime, cometeram o crime de fraude em certame público e de corrupção. Eles vão responder por isso e o nome deles vai ser encaminhado ao Detran, que provavelmente vai caçar a CNH deles. E o grupo do pessoal da autoescola e dos servidores do Detran, que vão responder, além da fraude em certame e da corrupção, também na associação criminosa, né? Que somada as penas aí chega a 19 anos. Não tem como mensurar ali quanto que eles conseguiram arrecadar, porque vocês acreditam que eles já vinham agindo há muito tempo. Essa informação chegou pra gente no início do ano, né? Foi quando a gente deflagrou a primeira fase, mas pelo que a gente apurou, essa prática já vinha ocorrendo já desde o ano passado ou mesmo antes. Então fica difícil a gente materializar agora quanto cada um ganhou. A gente sabe, por exemplo, que eles pagavam de 2 a 6 mil, mas não sabemos quanto ia para o pessoal da escola, quanto ia para o pessoal do Detran. Isso é uma coisa que a gente ainda vai ter que apurar. Delegado, inclusive nós pedimos uma nota, né, uma explicação, que eu acho que é importante a gente dar também, do Detran, e foi até o próprio Detran quem comunicou à polícia sobre essa fraude ali no Detran de Taguatinga. Então, o Detran diz que está colaborando com as investigações, que eles passaram todas as informações e que eles não podem dar mais detalhes justamente para não atrapalhar o inquérito. Então, o próprio órgão, o próprio Detran, assim que ficou sabendo dessa fraude, que recebeu uma denúncia de um servidor ali que suspeitou da atitude de outros servidores, eles comunicaram à delegacia e a partir de então, né, desde então, vocês vêm investigando essa fraude. Isso, a informação que originou essa investigação veio do Detran. Durante a investigação toda, qualquer documento, qualquer apoio e informação que a gente necessitava, o Detran prontamente nos informava. Inclusive hoje, por ocasião da deflagração, servidores da Corregedoria do Detran estiveram presentes, principalmente nos alvos que são vinculados ao Detran. Então deram apoio 100% total. Agora, para a gente finalizar, delegado, de fato é um risco uma pessoa comprar, né, pagar ali pela CNH sem passar por todo o procedimento. A gente já sabe que a pessoa ela faz as aulas, passa ali e já não dirige 100%, ainda precisa de um tempo ali para se adaptar. Agora, sem saber as regras, sem passar na prova, é ainda mais perigoso. Muito perigoso. Inclusive, teve caso de candidato que comprou a prova, foi apto, saiu com a carteira e não se sentiu seguro para dirigir e contratou a aula de novo da autoescola, mesmo com a carteira, porque ele não estava se sentindo seguro para poder dirigir. Aí você imagina o risco de mais de 100, 200 pessoas nessa situação dirigindo nas ruas de Brasília. Esse foi consciente, mas com certeza outras pessoas não quiseram pagar. Olha só que situação absurda, viu, Viviane? Até o próprio candidato ali, a pessoa que foi fazer a prova, que pagou, né, para receber a CNH, não se sentiu seguro e teve que pagar outras aulas para poder dirigir. É realmente inacreditável. Né? Qual é o problema de estudar um pouquinho para poder saber direito as regras de trânsito, fazer essa prova, porque depois de passar por todo esse processo, ainda precisa de mais um prazo de experiência, imagina sem fazer, né? Obrigada, olha o risco que todo mundo está correndo, né? Até já, Kátia.
E aí, por falar em Dia das Crianças, há alguns dias atrás a gente mostrou aqui no jornal aquela campanha Vem Brincar Comigo, que arrecadou brinquedos para ações sociais. Muita gente não sabia, né, como ajudar, como presentear crianças. Tinha essa campanha, a gente trouxe para vocês. Hoje teve a entrega desses presentes no Hospital da Criança José Alencar. E aí, cada gesto de solidariedade se transformou em sorrisos. E isso é muito gratificante, tanto para quem ajudou quanto para quem vai assistir agora. Quem acompanhou essa entrega foi o repórter Bruno Silveira. Vamos ver. Pois é, Vivi, nas vésperas do Dia da Criança, uma ação bem legal aqui no Hospital da Criança, essas crianças que estão aqui, às vezes um tratamento um pouco mais pesado, uma rotina mais difícil, elas vão ter então essa alegria com esses brinquedos que estão sendo doados aqui. E quem vai falar um pouco mais sobre essa campanha é a primeira-dama do Distrito Federal que está com a gente aqui, a Maiara. Primeira-dama, esse é um evento bem bacana, uma ação simbólica aqui, entregando para todas essas crianças um pedacinho de alegria, um pouquinho de diversão nessa rotina tão difícil que elas têm. Uma campanha que foi bem forte dentro do GDF. Fala um pouco sobre essa arrecadação e esse evento simbólico aqui, de trazer para essas crianças, então, esses brinquedos que foram doados. Primeiramente, boa tarde, quem está acompanhando aqui o nosso jornal do SBT. E é sempre muito importante falar da campanha Vem Brincar Comigo. É uma campanha que ela começou arrecadando brinquedos, entregando brinquedos para crianças mais vulneráveis do nosso Distrito Federal. Naquele momento ela começou muito tímida, mas a participação popular, ela trouxe também o engajamento da população, ou seja, o brinquedo não é política pública. Então ele traz a população para participar ativamente. A campanha foi crescendo e hoje a gente conseguiu muitos parceiros, né? Tanto do questão da sociedade civil, como dos empresários e órgãos dos mais diversos, seja do Distrito Federal ou dos mais diversos, empresas públicas, enfim. Hoje, nesse exato momento, a SBT está mostrando aqui o Hospital da Criança. Então, a campanha, mais do que doar brinquedos, ela é marcar de forma positiva a infância, né? Todos nós um dia fomos crianças, então a gente tem uma memória afetiva da nossa infância. Então é poder fazer com que essa criança que hoje está recebendo um brinquedo, que hoje está recebendo um carinho, o hospital, esse momento doloroso que é estar num hospital, a gente consiga resgatar algo positivo. Então lá na fase adulta, lá na vida adulta, poder relembrar do que ele viveu de positivo nesse momento e transformar. Então a gente ensina desde a base infantil a importância da solidariedade, a importância da empatia. É através de um brinquedo que a gente trabalha o diagnóstico de patologias, é através do brinquedo que a gente trabalha a interação social, a gente trabalha as emoções da criança, o desempenho cognitivo. Então, tudo através do brinquedo. Eu venho falando que brincadeira de criança é coisa séria. Então, eu agradeço, né, a direção aqui do Hospital da Criança. Eu sou madrinha social do hospital, tenho essa responsabilidade de trazer para o Hospital da Criança um pouco mais de aconchego, um pouco mais de conhecimento popular do que é o hospital, o que a gente pode proporcionar. Então eu fico muito feliz de ver que as crianças tendo um momento de desdoblação mesmo, de aconchego, de carinho, de esperança através de um brinquedo. Então o mês de outubro é o mês da criança. Então vamos nos unir, né, sociedade civil, na entrega de brinquedos, mas principalmente no carinho com todas as nossas crianças. Só para a gente completar, não são só as crianças aqui do hospital que vão receber, são crianças em situação de vulnerabilidade no DF em geral. Então, quem está apto a receber esses brinquedos? Exatamente, uma excelente observação. Ontem nós estivemos no SESI Lab, né, levando a ciência, a tecnologia, a arte para as crianças em situações de vulnerabilidade sociais, crianças de 3 a 5 anos. Já tivemos também uma participação no Na Praia, então foram 250 crianças aproximadamente, participando de um dia interativo de lazer. Hoje nós estamos no Hospital da Criança, à tarde nós temos o Nicolândia, que abriu as portas do parque para receber tantas crianças. Então, o foco são crianças em situação de vulnerabilidade, sejam de instituições, de escolas públicas, de famílias cadastradas que se encontram nessa situação de vulnerabilidade social. Quanto mais houver participação popular, maior será a campanha e mais crianças serão contempladas. Perfeito. Primeiro, muito obrigado. Vivi, então, o Dia das Crianças tem muita atração aqui para a criançada do nosso DF participar. Uma delas é o planetário. Mas como algumas crianças que estão aqui no Hospital da Criança não vão conseguir ir até o planetário, um pedacinho do planetário veio até elas. Quem vai falar sobre isso é o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui do GDF, Gustavo. Hoje essas crianças vão receber uma lembrancinha aqui para se sentir dentro do planetário, né? Como é que é isso? Boa tarde a todos. Primeiro, a gente veio aqui para fortalecer essa campanha promovida pela nossa primeira-dama
e mostrar também o lado lúdico da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Lá no Planetário a gente recebe diversas crianças e, como você mesmo disse, como elas não podem ir para lá, a gente trouxe um pouquinho do Planetário para elas. Um kit que tem quebra-cabeças, tem um foguetinho para ser montado, tudo para trazer e tornar essas crianças nesse dia um pouco mais felizes. O nosso kitzinho aqui do Planetário e fortalecer mais uma vez a nossa parceria com a Secretaria de Saúde e aqui com o Hospital da Criança. A gente tem várias ações que estão sendo promovidas aqui dentro. Uma delas é colocar o Wi-Fi social em todos os ambientes aqui públicos, abertos ao público. A gente vai doar uma impressora 3D aqui para o hospital também, para essa impressora realizar objetos para as crianças, e vamos fazer ações contínuas para a gente tornar o dia desses pequenos um pouco melhor. É isso, secretário. Muito obrigado pela sua participação. Vivi, como a gente está no Hospital da Criança, a gente tem que falar também com a secretária de Saúde, que vai falar um pouco sobre esse evento e também as ações que estão sendo feitas em prol dessas crianças e da saúde infantil. Secretária, um evento bem bacana acontecendo aqui, importante para essas crianças, trazer um pouco de alegria, de felicidade para elas no meio dessa rotina tão intensa. Como é que está o sentimento de ver essas crianças aqui tão felizes com esses brinquedos e essa ação? Sim, é um momento muito feliz da Secretaria de Saúde poder estar participando desse projeto Vem Brincar Comigo. E o Hospital da Criança, que é a nossa referência da alta complexidade. Então aqui nós temos as crianças com as doenças mais complexas sendo cuidadas no Distrito Federal. É um hospital referência no Brasil e no mundo. E esse momento traz esse aconchego, traz esse momento lúdico e essa vinculação das crianças com o brincar, que o adoecimento é temporário, que o cuidado é permanente, mas que nós estamos aqui com elas ofertando o lúdico para que elas fiquem intertidas enquanto elas possam ser cuidadas por nós. Então, é um projeto lindo que a Secretaria de Saúde, eu agradeço a todos os servidores, a todos os trabalhadores que fizeram suas doações. Nós fizemos grandes coletas lá e estamos acompanhando a nossa primeira-dama para a entrega desses brinquedos, desses mimos para as nossas crianças, para o futuro do nosso Brasil. Secretária, muito obrigado pela sua participação. Vivi, vou pedir para o nosso repórter cinematográfico Isaac Gazineu mostrar aqui os brinquedos, porque isso aqui é só uma parte do que vai ser entregue para essas crianças. Aqui no Hospital da Criança tem uma previsão de 160 crianças que vão receber essas doações de brinquedos. E como a primeira-dama falou na participação dela, hoje, às 3 horas da tarde, lá no Nicolândia, vai ter a continuação dessa ação do projeto Vem Brincar Comigo. Então as crianças em situação de vulnerabilidade vão lá até o Nicolândia, vão poder participar das atrações do parque e vão receber também os outros brinquedos que foram arrecadados nessa campanha. Então, essas crianças vão ter um Dia das Crianças muito mais feliz amanhã, graças a toda essa mobilização de doação de brinquedos, para que elas possam, então, aproveitar um pouquinho mais desse Dia das Crianças. Vivi, eu volto contigo. Obrigada, Bruno. E olha, gente, a repórter Kátia Gomes, ela está de volta com a gente aqui ao vivo para falar de um caso que teve uma repercussão grande aqui no SBT. O golpe da batida. Os criminosos, eles simulavam acidentes de trânsito, batiam em carros para depois roubarem as vítimas. Só que essa farra daí acabou. A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu 12 mandados de busca e apreensão contra esses suspeitos desse crime. E a Kátia agora conversa com a gente, né, Kátia? Até vou te pedir para você relembrar como é que eles agiam, porque apesar de ter cumprido esse mandado aí, muitos criminosos ainda têm a mesma ideia, e aí serve de alerta para a gente enquanto a gente estiver no trânsito, né? Sim, Viviane, inclusive essa operação de hoje foi um desdobramento de uma operação que a polícia já tinha feito, já estava investigando essa quadrilha. Na época nós contamos essa história, mostramos inclusive um vídeo que mostra a ação desses bandidos. O que eles faziam, como eles agiam? Eles batiam em um outro veículo e desciam ali para conferir esse suposto acidente. A vítima também, claro, ela descia, olhava ali o que tinha acontecido para fazer
aquele procedimento de praxe, anotar a placa, né, ver se a pessoa pagaria pelo conserto, só que na hora ela acabava sendo surpreendida. Essa vítima era abordada pelos criminosos que levavam ali não só o carro, mas também objetos pessoais e aparelhos celulares, ou seja, essa falsa batida se tratava, na verdade, ali de um crime de roubo. A polícia investigando, né, conseguiu ali chegar até esses criminosos e agora nessa fase da operação, a polícia descobriu os receptadores, né, pessoas ali que compravam os aparelhos celulares roubados. Esses celulares, inclusive, eram vendidos no Shopping Popular de Taguatinga. A polícia também descobriu os responsáveis ali pela adulteração desses carros. Esses carros, eles eram adulterados em casas de Ceilândia, Taguatinga e também de Braslândia. Logo depois dessa adulteração, esses bandidos vendiam esses carros ali para o comércio informal em Santo Antônio do Descoberto. Ou seja, tinha toda uma rede ali por trás, né? Não era só ali o criminoso que praticava a falsa batida para poder roubar. Tinha também ali todo o envolvimento de grupos criminosos. Então a polícia já estava investigando essa falsa batida, já tinha feito uma operação e agora fez esse desdobramento, né? Que investigou justamente, né, a adulteração e o repasse dos veículos e também o desbloqueio e a venda dos aparelhos celulares. Então é toda uma cadeia criminosa, né? Agora a polícia aí já investigando toda essa operação, né? Toda essa cadeia criminosa consegue aí desvendar tudo, né? Desde os bandidos que praticavam ali o roubo, fazendo essa batida falsa, né? Como também as pessoas que adulteravam os carros e compravam os veículos e até os aparelhos celulares que eram roubados e revendidos no Shopping Popular de Taguatinga, Viviane. Obrigada, viu, Kátia, pelas informações. Ô, Kátia, a gente tem agora Você chegou a conversar com o delegado sobre esse caso? A gente chegou a gravar com Sim, conversamos ele? com o delegado, Viviane. Na verdade, ele mandou um vídeo pra gente. Eu acho que esse vídeo tá disponível, né, pra gente assistir, porque ele explica toda essa operação. Vamos ver. Hoje, a Coopatra efetuou o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão com desdobramento da operação da Gangue da Batidinha, que subtraía veículos de vítimas depois de simular um acidente de trânsito. Na primeira fase da operação foram presos 5 criminosos acusados pelos roubos dos veículos e de aparelhos celulares, e nessa segunda fase nós apreendemos um lojista do Shopping Popular de Ceilândia acusado de revender peças de celulares roubados e também conseguimos descobrir diversos pontos de ocultamento de veículos e adulteração. Nessa fase da investigação foram indiciados 5 pessoas que responderão pelos crimes de associação criminosa, adulteração de veículo e receptação. As investigações prosseguem para sabermos a destinação dos veículos e dos aparelhos celulares. Pois é, uma situação que a gente fica tão vulnerável, né? Quando a gente está dirigindo, tem uma batida ali, a gente realmente às vezes acaba parando, óbvio, né? Para poder saber o que está acontecendo. Que bom que teve essa operação, então, para tirar esses aí da rua. Obrigada, viu, Kátia? Já já a gente conversa melhor. Agora está rodando nas redes sociais um vídeo que mostra um motorista pulando de um carro em Taguatinga Norte, na QNC 07. O homem não puxa o freio de mão e o veículo começa a descer na rua desgovernado. Olha só, o caso foi nessa quarta-feira, às 6 horas da manhã. Por sorte, ninguém estava na rua. No vídeo, o motorista fica parado, sem atitude nenhuma. Não apresentou nenhum desespero ao ver esse carro aí descendo. E aí depois, já no final da via ali, ó, um veículo bate em uma lixeira, fica parecendo até que ele estava empurrando esse carro, né, para poder, não sei se era empurrando o carro para pegar um tranco ali, né, como o pessoal fala. A produção aqui do SBT apura esse caso aí para trazer mais detalhes para você, porque chamou muita atenção. A gente vê aí, né, que saiu inclusive no perfil do Taguada Depré. E depois a gente fica tentando entender o que houve, se realmente ele estava tentando fazer com que o carro pegasse e aí perdeu o controle ali, não conseguiu frear e acabou batendo. Quando a gente tiver mais informações, a gente atualiza aqui para vocês. Inclusive, tinha uma pessoa ali, né, fora olhando. Agora vamos para um outro assunto que tem movimentado, né, mobilizado o país inteiro. Você já imaginou vivendo ali, está vivendo, passeando em um outro país, de repente ali estoura uma guerra.
é o que milhares de brasileiros estão vivendo em Israel, que sofreu um ataque surpresa no grupo extremista Hamas. E isso acabou desencadeando mais uma guerra que a gente vem comentando, trazendo para vocês informações aqui também desde segunda-feira. 211 brasileiros, 35 aqui de Brasília, já estão aliviados. Eles conseguiram voltar ao Brasil no avião da Força Aérea Brasileira. Eles chegaram nesta madrugada, pousaram na base aérea de Brasília e o repórter Maicon Leão e o repórter cinematográfico Rogério Silva registraram esses momentos de emoção nesse regresso ao país. Vamos ver. Depois de quase 14 horas de voo, às 4h07 da manhã desta quarta-feira, o KC-30 pousou na base aérea de Brasília, trazendo de volta 211 brasileiros. Na bagagem, além dos pertences e a bandeira do Brasil, a sensação mais desejada dos últimos dias: estar de volta em casa. Momento gratificante, aquela alegria de estar no nosso país de volta. A gente é salvo. Esse primeiro grupo era, na maioria, de turistas que estavam em Israel. Esse cineasta viajou do sul de Minas para gravar um documentário, mas não teve tempo. Chegou, quando eu acordei de manhã, o guia falou: liga a TV e vê o que está acontecendo. Caos. Aí começou a cair a ficha. Foi aos poucos, né? Que a gente foi entendendo que estava acontecendo uma coisa maluca. Esse casal foi o primeiro a desembarcar, com a bandeira do Brasil nas mãos. Depois de vários dias em meio a sirenes e bombas, o que eles mais queriam era a confirmação do pouso. A gente está emocionado desde que saiu do hotel, porque os nossos voos foram remarcados 3 vezes e cancelados. De acordo com o Ministério da Defesa, o Brasil foi o primeiro país a dar início às missões de repatriamento. Além do voo que chegou essa madrugada, entre a noite de hoje e o início da manhã de quinta-feira, o segundo KC-30 deve pousar, trazendo uma média de 200 passageiros. Quando isso acontecer, esse avião ali já deve estar em voo novamente. A aproximação ela foi bem tranquila, tanto a aproximação e a decolagem lá de Tel Aviv, ela foi bem tranquila. Está tudo muito bem coordenado pelo controle de espaço aéreo lá de Israel. Mas no solo, realmente, a gente escutou algumas explosões, a gente não soube precisar se estavam próximas, se estavam longe, né? Mas sim, ouvimos algumas explosões ao redor do aeroporto. Segundo o ministro da Defesa, não existe uma previsão de quantos voos serão necessários. Vamos trazer todos os brasileiros que estão na região. Esse é o primeiro que vem de Tel Aviv, mais o Itamaraty já está fazendo contato com países vizinhos para ver se nós deslocamos os outros brasileiros que estão no entorno. Estamos trabalhando para levá-los para um lugar seguro para que possam também voltar à sua terra. Pouco antes das 7 horas da manhã, os primeiros brasileiros embarcam agora num segundo voo. Esse com destino ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. 107 dos passageiros desembarcaram aqui em Brasília, mais 104 seguem agora nesses 2 voos com destino ao Rio de Janeiro. E de lá vão para os seus destinos finais. Como é que é estar de volta em casa? Muito feliz, né? Pé no chão. Na hora que esse avião decolou lá, o que passava na cabeça? Um alívio, né, Gilberto? Um alívio. Deus nos protegeu muito, né? Saímos da cidade de Santos, entendeu? Tudo bem na cidade, pegamos o voo, chegamos aqui, foi muito bem. Fomos bem recebidos, a Força Aérea Brasileira está de parabéns. Fomos muito bem tratados. E aí agora seguem para o Rio de Janeiro? Agora segue para o Rio de Janeiro. Nossa, mas devem estar realmente, respirando mais aliviados ali. A gente viu o desembarque dos 211 brasileiros aqui em Brasília nessa madrugada. Vamos ver como tem sido priorizada essa lista de passageiros dos voos da FAB e como é que foi a expectativa desse grupo aí que chegou hoje. Momentos antes da decolagem da aeronave, os passageiros não escondiam o alívio e a alegria pelo regresso. Veja só. Este grupo de brasileiros aguardava para embarcar. Mais de 200 pessoas de várias regiões do Brasil. Ceará, Nordeste, Fortaleza, Santa Catarina. Dentro do avião da FAB, o clima era de alívio. Sou brasileiro! 3 paratletas que estavam em Israel para um campeonato de tênis em cadeira de rodas conseguiram sair de Tel Aviv em voo comercial e desembarcaram nesta terça-feira em São Paulo. O sentimento de alívio foi imediato assim que a gente entrou no avião e quando o avião começou a sair do lugar, nossa, foi uma sensação maravilhosa.
Foram 33 horas de espera no aeroporto e muitos momentos de tensão. Soou a sirene, né, e os seguranças colocaram a gente para o abrigo antiaéreo. E como eram escadas, né, então a gente ficou vendo todo mundo descer e ficamos apavorados. De acordo com informações do Ministério das Relações Exteriores, estão sendo priorizados para embarcar nos voos da FAB brasileiros que moram no Brasil e que estão sem passagem aérea para voltar em voo comercial. Cerca de 2.000 brasileiros ainda precisam da ajuda do governo federal para deixar Israel. A previsão é que até sábado, 6 aviões da Força Aérea consigam concluir a repatriação de 900 pessoas. Carolina tenta voltar com a família e 3 gatos. A gente teria que ir para o Ministério da Agricultura daqui, no procedimento padrão, pedir um documento que demora em média 5 dias para ficar pronto. Então a gente não está podendo nem sair de casa, quanto mais ir para um ministério que fica longe daqui. Nesta terça-feira, o governo dispensou a apresentação de certificado veterinário internacional para facilitar que repatriados tragam animais. A situação dos brasileiros que vivem na faixa de Gaza ainda é dramática. A fuga só pode acontecer por terra e, no momento, o único caminho possível é pelo Egito. Por isso, o governo brasileiro já alugou um ônibus para fazer esse resgate, mas ainda aguarda autorização das autoridades egípcias para cruzar a fronteira. Ricardo Fishbein vive numa cidade ao norte de Tel Aviv, mas não deseja sair de Israel. Quer apenas um sinal de vida da sobrinha neta, Celeste, que não dá notícias desde sábado. Até o momento não temos nenhuma ideia se a sobrinha foi assassinada, está morta em algum lugar, porque não encontraram nenhum indício onde ela está. Enquanto isso, no Brasil, em entrevista ao SBT News, o embaixador de Israel disse que reservistas israelenses ou com dupla cidadania estão sendo convocados a voltar para Israel e lutar. A grande maioria do exército israelense está baseado sobre reservistas. Eles ainda são treinados, eles têm a capacidade. Então, algumas deles foram chamados para ajudar a participar desse esforço militar. Que angústia, né? Para quem está realmente envolvido aí nessa guerra, para quem está lá, porque muitos familiares estão aqui acompanhando também, muito preocupados. Agora tem uma notícia boa que a jornalista Carolina Rizzo, que acabou de aparecer aí nessa matéria, com dificuldade de embarcar para o Brasil em um voo comercial, acompanhada inclusive da família e dos gatos de estimação, ela já conseguiu entrar em um voo. Ela foi beneficiada pela medida emergencial do Ministério da Agricultura e Pecuária, que facilitou o ingresso no Brasil de cães e gatos que acompanham ali os cidadãos brasileiros repatriados e os estrangeiros resgatados de Israel. Segundo a nota, nenhum animal será impedido de entrar no país por falta de documentação. Uma notícia boa aí, né, para Carolina, outros brasileiros também que estão por lá, estão tentando voltar ao Brasil e acompanhados também dos bichinhos, sem deixá-los por lá, né, e fugindo dessa guerra. Bom, olha só, a guerra no Oriente Médio, ela já matou mais de 1.000 israelenses, cerca de 900 palestinos, 1.500 integrantes do Hamas morreram dentro do território de Israel, segundo militares do país. E a morte de 2 brasileiros que estavam numa festa, né, no momento do ataque, foi confirmada. A situação, que já é trágica, pode se agravar ainda mais com a ameaça de envolvimento de grupos armados de outros países. O correspondente do SBT, Sérgio Uti, desembarcou em Tel Aviv nesta terça-feira e mostra pra gente como é que está a situação por lá. Vamos ver. O aviso improvisado sobre o abrigo antiaéreo era o sinal de um país em guerra durante nossa chegada a Tel Aviv. Nem todo mundo conseguiu chegar. Este grupo esperava em Atenas e teve os voos cancelados. Não vamos desistir, nós vamos atingi-los sem dó, disse Telem, um dos muitos israelenses sedentos por vingança. Num dia em que as tropas de Israel ainda resgatavam corpos das vítimas deixadas para trás pelo Hamas. Entre elas, os brasileiros Hanani Glaser e Bruna Valenu, que estavam na festa de música eletrônica atacada pelos militantes. Foi também um dia com ataques em várias direções.
Ao sul, a cidade de Ashkelon, a 60 quilômetros de Tel Aviv, e perto da fronteira com a faixa de Gaza, foi atingida por foguetes lançados pelo Hamas. Ao norte, os mísseis vinham do Líbano, do território controlado pelo Hezbollah. 3 integrantes do grupo, mortos por soldados de Israel, foram enterrados nesta terça sob protesto da multidão. E no meio do país, Tel Aviv. É uma cidade muito viva e veja como está agora, quase deserta, morta, diz Barak, morador da cidade que voltou a ser alertada do pior. No momento em que as sirenes tocavam, nós estávamos em deslocamento. 5 da tarde, a sirene acabou de tocar, a gente vai ter que descer agora para o abrigo antiaéreo, porque há um alerta de ataque aéreo aqui em Tel Aviv. É isso que a gente vai fazer. Nos céus, o sistema de defesa israelense, conhecido como Domo de Ferro, intercepta os foguetes do inimigo. Desde sábado, a resposta de Israel em Gaza tem sido dura. O porto do território foi atingido, além de dezenas de prédios, como o da Cruz Vermelha e o da Universidade Islâmica. Eles desabrigaram nossas famílias, não temos para onde ir, tudo se perdeu, conta Issa, morador da faixa de Gaza, onde as pessoas se revezam entre se proteger dos mísseis lançados por Israel e ajudar aqueles que ficaram presos nos escombros. Uma realidade da qual milhares querem se afastar. Ainda tem muitas pessoas tentando deixar o país, principalmente aquelas que estavam aqui em férias e foram surpreendidas pelo início dos ataques a Israel. Mas vir para o aeroporto não é garantia de embarque imediato, porque muitos voos estão sofrendo atrasos e outros estão sendo cancelados. No primeiro andar do aeroporto, a música quebrou o silêncio. Eu não posso presente. De quem testemunhou um outro tipo de violência nos últimos dias, como o casal do Pará. É muito assustador. Para a gente que só tem costume de assistir pela televisão, passar pelo momento tenso daquele, ouvir aquelas explosões. A gente ficou muito apavorado, muito assustado. O maior susto assim, foi na hora da explosão, né? Que a gente não entendeu no momento o que era, mas quando o povo do hotel começou a se movimentar e chamar a gente para um lugar de um esconderijo que eles têm lá, e foi aqui que caiu a ficha. Meu Deus, está acontecendo alguma coisa estranha. O Brasil agora, mesmo com todos os seus problemas, faz outro sentido para essas pessoas. Você voltar para sua casa, para os braços da família. Para mim é tudo. É gratidão, né? O poder voltar é dizer assim, meu Deus, estamos de volta, vamos para o meio da nossa família. Eles começaram a viagem de volta, deixando para trás as explosões que aterrorizam israelenses e palestinos no 4º dia de uma guerra que não poupa ninguém nessa parte do mundo. Pois é, hoje já estamos no 5º dia dessa guerra, que tristeza. A gente tem falado sobre essa guerra lá em Israel, né? Muitas vezes nos perguntamos aqui o que motivou esse ataque, quais são os motivos desses conflitos sangrentos. Eu vou conversar agora com o cientista político André Rosa, para a gente entender junto aqui. Bem-vindo, André. Obrigada por participar com a gente aqui da edição do SBT Brasil, primeira edição. Explica pra gente, né, se houve algum evento recente, alguma coisa que tenha motivado esse início desse ataque? Muito boa tarde. Bom, primeiramente, é um contexto histórico, né, que influencia todo esse conflito. Primeiramente, com a queda, né, dos grandes impérios britânicos, né, a Inglaterra saiu da região da Palestina e, com isso, ficaram 2 grupos, que são Israel e, no caso, o grupo dos judeus. E através o grupo dos judeus, no caso de Israel, né, e o grupo dos palestinos ali, que tem dentro desse grupo o chamado Hamas, que é um grupo islamita que não legitima Israel participar do território palestino. É como se fosse ilegítimo, né? Então todo esse conflito envolve uma grande disputa geopolítica, além de uma grande disputa religiosa, pois nós temos ali cristãos, muçulmanos e nós também temos os judeus. Então, essa questão da Terra Santa, ela envolve uma série de guerras, conflitos que vem historicamente estourando de tempos em tempos. E agora o Hamas utiliza, né, da faixa de Gaza para poder lançar esses ataques, o que
dentro do sistema internacional, é uma grande tragédia que tem acontecido hoje no mundo através dessa guerra que já está com os dias, né, exacerbados. Já era para isso ter sido cessado, principalmente em relação a crianças sendo feitas reféns. É o momento de realmente ter uma solução no contexto internacional. Bom você contextualizar a gente, realmente, André, porque é um conflito muito antigo, como você falou, né? Envolve aí política, religião, e a gente às vezes fica tentando entender tantos nomes envolvidos aí nessa guerra. E a gente, quando vem falando sobre essa especificamente, a gente fala que nunca houve, assim, nos últimos 50 anos, né, um ataque tão violento e sangrento. Nesses últimos anos, né, não havia conflitos tão intensos por lá. Por que a gente está falando assim que já há tanto tempo assim não havia uma guerra como essa? Não, a realidade é que essas grandes rupturas que acontecem de guerras internacionais, isso vem acontecendo muito nos últimos anos e tem intensificado ainda mais. No meu entendimento, o sistema internacional tem ficado muito turbulento, principalmente depois que passamos por uma grande pandemia. Então, é uma série de questões que envolvem nós, mas na realidade também existem muitos interesses por trás disso tudo, que os próprios grupos petrolíferos, que de uma certa forma podem influenciar em alguma decisão, né? Então, assim, é algo que envolve também muitos interesses de bastidores que, obviamente, não são tão expostos assim. Bom, qualquer guerra é assustadora, né? Chama muita atenção, a gente fica aqui com o coração apertado só de ouvir. Mas essa especificamente tem um grupo extremista, Hamas, envolvido, que inclusive faz reféns aí de todas as nacionalidades. E isso chama ainda mais a atenção, isso de alguma forma pode ajudar a acabar com essa guerra de uma forma mais rápida, por envolver tantos outros países? Bom, principalmente em relação às crianças que foram feitas reféns. Então isso, de uma certa forma, mobiliza, sim, os demais países que compõem, né, o nosso sistema internacional e intensificam essas negociações. Então o próprio Brasil tem entrado diretamente nessas negociações para tentar encontrar uma solução. Realmente é uma brutalidade que tem acontecido no mundo e talvez a intensidade dessa brutalidade tenha, de uma certa forma, feito uma unidade muito maior, que pode reverberar, né, de repente, um cessar-fogo, que é o que todos esperam atualmente. Está falando de uma região que atrai muitos turistas, né, do mundo inteiro. A gente fala de religiosidade, Jerusalém atrai muitos turistas, inclusive havia turistas brasilienses lá, que hoje chegaram, inclusive, nesse avião da FAB, eram 35 num grupo que estava realmente aproveitando, né, tentando aproveitar e conhecer ali a região. Agora já estão aqui mais tranquilos e seguros. Mas quando a gente fala nessas regiões todas, tem ali a faixa de Gaza, que é justamente uma região que às vezes dificulta um pouco mais uma ajuda humanitária. Como é que tem sido essa ajuda nesse momento ali, nessa região mais específica? Muito complicado, porque na realidade é uma faixa que não permite com que armamentos sejam transferidos, né? O próprio Hamas disse que na realidade o próprio armamento dele é feito por conta própria, né? Existem até boatos de que eles recolheram materiais bélicos da Segunda Guerra. Então, é algo muito mais profissional do que a gente tem imaginado. Então, não é necessariamente uma faixa de Gaza que vai interromper esse conflito de uma forma tão intensa como vem acontecendo. A gente sabe, inclusive, falei aqui, né, sobre reféns, daqui a pouco a gente até vai falar sobre isso, informações que há brasileiros que estão sendo feitos reféns. Quando a gente mostrou agora há pouco ali um avião da FAB chegando, a gente vem falando sobre isso desde segunda-feira, sobre essa expectativa. Muitos brasileiros estão na fila e ainda não entraram nessa lista de brasileiros que vão ser repatriados, estão esperando. São 5 aviões que vão até sábado trazer esses brasileiros de volta. E há ali toda uma logística. Eles não podem ir direto para lá, né? Eles vão para a Itália e dali ficam aguardando uma autorização para poder entrar. Como é que funciona isso, né? Eles precisam dessa autorização como se tivesse ali um cessar-fogo por algum tempo até que esses aviões cheguem. Explica para a gente melhor, por favor, André. Bom, na realidade, esses acordos eles vêm sendo... nesse tipo de situação é muito comum que esses acordos eles sejam flexibilizados. E o que tem acontecido nesse momento é um movimento muito grande para que essas faixas sejam liberadas.
E com isso a gente espera, então, né, que eles consigam voltar aqui para o Brasil. As pessoas ficam tentando entender, até se houve, você trouxe ali alguns pontos de conflitos que acabam gerando essa guerra já ao longo de tantos anos. Há aí alguma possibilidade da gente pensar em uma pacificação a curto, médio prazo? Ou isso costuma se estender por muito tempo? A gente viu, né, que acaba agora também tendo bombardeio em regiões ali muito próximas. Bom, porque na realidade, na própria Palestina tem grupos muito grandes que são totalmente contrários às práticas do Hamas. Na realidade é um grupo isolado, é um grupo que, em termos de poder bélico, está muito inferior a Israel, apesar de todo esse bombardeio que tem acontecido, né? Mas a gente percebe que no médio prazo isso pode tentar se pacificar, mas como envolve uma guerra santa, e a gente está falando de extremismos religiosos, eu não vejo isso como uma ruptura. Eu acredito que é um conflito que ele tende a durar enquanto a história existir. Acompanhar junto aqui, André, até a gente está acompanhando de perto, né? Inclusive essa repatriação dos brasileiros que estão lá. E essa guerra com o Hamas, como eu estava falando aqui, ela é ainda mais angustiante porque há pessoas de várias nacionalidades sendo feitas reféns desse grupo terrorista. E há informações, inclusive, de brasileiros que estariam entre as pessoas que estão sob domínio dos extremistas lá na faixa de Gaza. O repórter Murilo Fagundes, ele acompanhou uma entrevista coletiva que teve hoje de manhã do Ministério das Relações Exteriores e ele traz para a gente agora informações mais recentes. Eu te convido para a gente ouvir junto aqui, André. Oi, Vivi. Boa tarde a você e a todos que acompanham o SBT Brasília, primeira edição. Nós estamos aqui no Palácio do Itamaraty. Agora há pouco, os dois encarregados aqui do Ministério para tratarem sobre o conflito no Oriente Médio trouxeram novas informações. O secretário de África e Oriente Médio, o embaixador Sérgio Duarte, e o ministro Aloysio Filho, diretor do Departamento Consular. O que a gente tem de novas informações? O Palácio do Itamaraty está focado em duas frentes. Primeiro, confirmar informações sobre desaparecidos e reféns brasileiros. Até o momento, o Palácio do Itamaraty disse que não tem a confirmação sobre esses reféns brasileiros. Lembrando que hoje um vídeo foi publicado pelo porta-voz de Israel e ele citou que entre essas outras pessoas que estavam ali como reféns do grupo extremista estavam brasileiros também. Mas o Itamaraty pediu cautela e disse que, por enquanto, não tem confirmação sobre essa informação. E a segunda frente é a autorização para retirar cerca de 30 brasileiros da faixa de Gaza, que é essa parte mais ali conflituosa, né? Essa parte ali que faz divisa com o Egito. Então, o Itamaraty está focado em duas coisas. Primeiro, no transporte. Segundo o governo, já há uma possibilidade de transporte desses brasileiros que querem sair da faixa de Gaza nessa saída pelo Egito, né, pela passagem de Rafah. Mas também há a necessidade de um contato do governo brasileiro com o governo do Egito. Então, o ministro Mauro Vieira, chanceler do Brasil, está fazendo esse contato com o governo do Egito para que tudo dê certo e que esse grupo de cerca de 30 brasileiros deixe, então, essa zona de conflito que é a faixa de Gaza. Olha, Vivi, até o momento, 2.723 brasileiros já preencheram um formulário para sair, então, dessa zona de guerra, mas, segundo os porta-vozes aqui do Itamaraty, há muitos formulários duplicados. Então, o governo está fazendo um pente fino para não haver essa duplicação de formulários. Então, até o momento, 211 já chegaram aqui ao território brasileiro. A gente acompanhou mais cedo, né, esses depoimentos desses brasileiros que retornaram, chegaram aqui à capital federal hoje de madrugada, e outros aviões também já estão em deslocamento nesta semana. Então, de informações novas, é isso que a gente tem até o momento. Essas duas frentes de ação do Itamaraty. A localização, confirmação de reféns e desaparecidos e também essa tentativa de retirar esse grupo de 30 brasileiros da faixa de Gaza, que é a zona ali de maior conflito pelo Egito. Essa saída, então, pelo Egito por essa chamada passagem de Rafah. Se a gente tiver novas informações, Vivi, a gente volta a qualquer momento. É com você. Vamos ouvir agora, então, um trechinho da coletiva que ele acompanhou, André, lá no Palácio do Itamaraty. Pode rodar para a gente, por favor, Trito. É importante frisar também que desse universo, acho que eu não mencionei antes, muitos
são turistas, se não me engano, muitos são turistas e já têm suas reservas. Então, para dar um exemplo concreto, acho que tínhamos um grupo grande ontem ou anteontem que estava pedindo apoio, estava na lista e conseguiram, graças a Deus, embarcar. Então, eles saíram da lista. Então, a embaixada também tem um trabalho que, obviamente, não vai receber essa informação deles, eles não vão informar, porque não precisam, claro, foi um momento de rapidamente conseguiram embarcar no voo. Então, esse número é muito fluido, está sempre mudando e vai ser atualizado a cada momento. E, além disso, estamos orientando, claro, esses nacionais que contam com passagem, estavam lá turismo, que busquem sempre contatos com as empresas, é o que eles estão fazendo para tentar embarcar. E vários estão conseguindo embarcar. Então, a tendência desse número é cair e assim a gente pode dar, enfim, continua dando prioridade aos não residentes que ou não tem passagem ainda, ou perdeu passagem, etc. Em relação ao retorno. Como eu mencionei antes, o número é bastante grande. Temos o plantão que funciona aqui na Secretaria de Estado, tem também o WhatsApp, as pessoas podem não só ligar, como mandar mensagens. Temos o plantão da Embaixada, o plantão de Ramallah, temos uma equipe que trabalha 24 horas aqui na Secretaria de Estado, 7 dias por semana, e a ideia é responder a toda e qualquer consulta. Como eu falei antes, estamos em um momento de grande demanda no momento, então é possível que uma ou outra consulta demore um tempinho a mais para ser respondida, mas o compromisso nosso é responder absolutamente a todas as perguntas com a maior rapidez possível. André, olha, a gente viu aí, né, falando que aqui no Brasil não há essa confirmação de brasileiros que estão sendo feitos reféns, mas há uma confirmação da defesa, da Força de Defesa de Israel, que está dizendo sim que há brasileiros que estão ali, né, sob domínio do Hamas. E eu imagino a angústia de familiares ouvindo e tentando entender, né, quem são esses brasileiros. Muitos estão ainda, né, se a gente fica ali sem ter contato com familiares, e nesse momento fica realmente uma preocupação ainda maior. Agora, a gente viu ali, inclusive, o Murilo falando pra gente sobre essa faixa ali, né? Esse estreito ali que acaba dificultando esse acesso, esse resgate de 30 brasileiros que estão por ali. Explica pra gente melhor qual é o problema ali nessa região específica que acaba dificultando o acesso ali para resgatar esses brasileiros, André. Bom, muito simples. A faixa de Gaza, na realidade, ela é como se fosse uma espécie de fronteira em que tem uma espécie de proteção para que não sejam passadas armas de um local para outro. Então é uma forma de você tentar conter o armamentismo bélico nessas regiões. E aí, obviamente, que dificulta toda uma logística de resgate, né, desses reféns. Se você acabar abrindo ali, né, um espaço para que haja esse transporte. E aí há toda uma preocupação em relação a isso. Exatamente. Agora a gente viu ali, né, que também tem uma conversa com o Egito, quer dizer, acaba tendo também uma outra conversa ali com países vizinhos, enfim, para tentar ajudar nesse resgate. Porque, na verdade, o próprio Egito foi uma das nações que atacou Israel quando foi dividido o território. Então, não são territórios tão amigáveis assim. Então, obviamente que essa articulação diplomática ela exige um pouco mais de detalhes e não vai ser tão simples assim como a gente está imaginando aqui no Brasil. Tá vendo, inclusive, imagens aí, essas imagens sempre chocam bastante, né? E a gente, você veio trazendo um contexto histórico, de que já não é de agora que começou aí, né, esse conflito. Lá no início podia ter um interesse ali diferente do atual. E agora, como eu até estava te perguntando ali, se houve, de repente, algo mais momentâneo para poder incentivar aí e começar essa guerra, esse ataque. Eu acredito que a própria ascensão do Hamas, né, que vem em crescimento nos últimos meses, especificamente, tem fortalecido esse conflito. Então, é um conflito histórico, mas o Hamas ele tem, né, conseguido expandir a sua capacidade bélica. E esses conflitos têm acontecido de tempos em tempos, e esse crescimento desse grupo, também entrando com outros interesses que estão por trás disso, influenciam bastante nesses ataques que vem acontecendo agora. É um crescimento bélico na mão de pessoas que são extremamente violentas, né? Muito complicado. Em relação ao Hamas, às vezes falam assim, ele é considerado um grupo extremista, né? É terrorista. Como é que a gente classifica o Hamas? Como um grupo terrorista de alto perigo.
né? É um grupo muito bem organizado, é um grupo de extremo viés religioso da região, né? Com uma questão mais islamita. Então, culturalmente, se a gente observar a cultura política do Hamas, é um grupo que não vai cessar, né? Então, ele é um grupo muito organizado em termos de ação coletiva e, no meu entendimento, a tendência é ele se fortalecer, né? Agora, a gente não sabe como que essa guerra vai finalizar, mas, de toda forma, o Hamas sai um pouco fortalecido. A gente tem também o nosso correspondente, André, do SBT, o Sérgio Untz, que está lá em Israel, chegou ontem lá em Tel Aviv, e ele mandou atualizações para a gente. Vamos acompanhar junto? Bom, nós estamos aqui em Ashkelon, que fica no sul de Israel, bem próximo à faixa de Gaza. E há pouco tempo atrás, há menos de 30 minutos, um dos foguetes lançados pelo Hamas, não interceptado pelo sistema de defesa antiaéreo de Israel, caiu exatamente aqui entre esses dois prédios residenciais. Carros foram queimados, suas janelas atingidas, a fachada do prédio, não há vítimas, mas esse é um lugar bastante sensível nesse conflito por causa da proximidade com a faixa de Gaza. Então, boa parte dos foguetes lançados pelo Hamas tem essa cidade, Ashkelon, como alvo. Boa parte dos moradores dessa cidade deixou, foi para outros lugares, saiu, foi para outros lugares. E a situação aqui é bastante tensa porque também há um bombardeio no sentido inverso. Israel tem tido uma resposta bastante dura na faixa de Gaza, são centenas de prédios destruídos do lado de lá, centenas de mortes entre os palestinos. A gente vai atualizando essas informações aqui direto de Israel. Pois é, a gente vê, né, como é que está essa realidade hoje lá. Ontem a gente veio conversando também com pessoas brasileiros que estão lá em Israel e que trazem para a gente essa dificuldade até de, enfim, de ter uma rotina, né? Muitas vezes tendo que se esconder, encontrar um lugar ali mais seguro e que nesse momento traz uma apreensão tanto para quem estava lá como turista, às vezes estava até mais distante um pouquinho, até para a gente entender melhor também, André, porque muitas pessoas estão ali em Jerusalém e falam, a gente não viu, né, nenhum bombardeio e tal, mas há toda essa apreensão em toda a região, né? Exatamente, toda a nação está desesperada em relação a isso. Então, esses bombardeios têm sido feitos de forma muito isolada em locais muito específicos. Por exemplo, na rave, ninguém esperava que aconteceria uma explosão dentro de uma festa, né, de música eletrônica. Então, esses ataques eles estão sendo muito bem orquestrados e não algo tão generalizado. André, te agradeço muito, viu, por trazer aqui um pouquinho da sua visão, né, explicar pra gente o que acontece nessa região ali. E fica o convite para uma outra oportunidade também, ajudar a gente a entender melhor o que está acontecendo por lá. Uma ótima tarde para você. Uma ótima tarde, eu que agradeço. Pois é, em meio ao conflito armado, né, em Israel, na faixa de Gaza, brasileiros que sobreviveram aos ataques e os parentes no Brasil, eles enfrentam as consequências psicológicas causadas pela guerra, essa guerra aí que nesse momento era inesperada. E nesse momento a maior esperança é um reencontro com a família. Depois de 4 dias de apreensão, enfim, os vídeos que chegam pelas redes sociais são motivo de alívio para Nicole e Stephanie. Então, o primeiro grupo já está subindo para o Brasil e logo, logo todos nós estaremos juntos. As jovens são filhas de Rogério Barbosa e Eliane Mota, pastores de uma igreja evangélica de São Paulo, que estavam em Jerusalém a passeio, junto com um grupo de mais 9 pessoas, quando o conflito começou. Nós estávamos no hotel. Soou a sirene. Entraram nos informando para sairmos e irmos para o bunker. Na tarde desta terça-feira, a situação mudou. O grupo embarcou para o Brasil no primeiro avião enviado pela FAB para buscar brasileiros em Israel. Mas antes dessa notícia, a mais de 10 mil quilômetros de distância dos pais, as irmãs viveram dias de angústia, com impactos psicológicos e físicos. Comecei a ter muita tremedeira, crise de ansiedade, e você fica sem ar, é horrível. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1/5 das pessoas que vivem em áreas de conflito têm algum tipo de transtorno de saúde mental, 3 vezes mais que a população em geral. E para quem não está habituado a situações como as que têm ocorrido em Israel, esteja próximo ou à distância, ter o estado de saúde afetado é algo comum. É o que explica esta psicóloga especialista em transtornos pós-traumáticos. Que é o conjunto de sintomas em que a pessoa infelizmente ainda vivencia
mesmo depois de vindo o estímulo traumático que a vitimou. A pessoa entra em choque, ela pode ter alterações fisiológicas como taquicardia, sudorese, desmaio, pressão alta. Segundo a terapeuta, o acolhimento de quem passou por traumas precisa ser imediato. A ajuda profissional é indispensável e deve seguir pelo tempo que for necessário. O tempo de superação é variável. A palavra-chave aqui é acolher, é ouvir, é receber. Junto com abraços e afeto, essa é a acolhida que Nicole e Stephanie sabem que elas e os pais vão precisar. Depois na terapia a gente vai tratar disso, porque precisa, até os nossos pais. Mas a gente está aliviado, que a nossa família está chegando. É o alívio de muitos brasilienses que chegaram hoje aqui, né, nesse avião da FAB. Voltando aqui agora para essas notícias locais, as notícias aqui da nossa região, na DF-003, perto do viaduto do Catetinho, sentido ali Santa Maria, um ciclista morreu atropelado por um ônibus. Os detalhes desse acidente a gente vai ter agora com a repórter Kátia Gomes. Kátia, bem-vinda de volta. Olha, a gente até pode fazer um alerta, né? A gente sempre fala que um tem que cuidar do outro. Então, assim, os ciclistas, eles precisam ter esse cuidado, né, quando eles estão pedalando na rua. Agora, quem está também ali ao volante tem que ter cuidado com o ciclista. Conta pra gente como é que foi que isso aconteceu. Oi, Viviane. Como você disse, esse acidente foi ali próximo ao Catetinho, por volta de 00:30, ou seja, nesta madrugada, esse ciclista estava pedalando na faixa exclusiva do BRT quando ele foi atropelado por um ônibus do BRT, né? Segundo os bombeiros, eles chegaram até o local, tentaram ali fazer o socorro, mas quando eles chegaram, já verificaram que esse homem estava sem sinais de vida, ou seja, ele morreu na hora, logo depois que foi atropelado. Os bombeiros não souberam explicar exatamente ali a dinâmica do acidente, mas a gente sabe ali que naquela via não tem ali uma pista exclusiva para ciclistas, ou seja, ele estava ali pedalando na faixa exclusiva, que é uma faixa que é direcionada apenas para ônibus, né? Então houve ali esse atropelamento, né? A polícia também não soube dizer, também os bombeiros, a identidade desse homem que foi atropelado. Então o que a gente sabe é que foi um atropelamento fatal por volta de 00:30 ali próximo ao Catetinho, ali na DF-003, ali na saída sul, né? Ou seja, na Épia. Ali, infelizmente, esse homem que não teve a identidade divulgada acabou falecendo. Então é sempre importante redobrar realmente o cuidado. A gente sabe, né, que o ciclista precisa ficar atento, o motorista também, mas principalmente fica esse alerta para o período noturno, né, que a visibilidade é um pouco menor, né? Então, se o ciclista puder utilizar ele todos os meios de iluminação na bicicleta, com certeza vai facilitar ainda mais a vida do motorista, né, para visualizar ali esse ciclista na pista, Viviane. Sem dúvida, já é um risco, né, durante o dia. Agora, como você falou, por volta de 00:00, às vezes está escuro ali nessa região, o cuidado tem que ser mesmo redobrado. Obrigada, Kátia. E mais uma confusão no trânsito, hein? Só essa semana já trouxemos aqui pelo menos 2 casos de imprudência, de impaciência de motoristas. E aí, desta vez, uma estudante de 19 anos, ela levou um susto quando o motorista fez uma manobra brusca. Xingou e bateu de propósito no carro dela, na traseira. Isso foi no Eixo Monumental e a gente vai conversar agora com o repórter Bruno Silveira. Ô Bruno, bem-vindo aqui de volta para a gente poder conversar. Olha só, pior é que tudo isso aí, viu gente, isso aí foi na frente das filhas desse motorista, né? O que foi que desencadeou aí esse estresse todo? Pois é, Vivi, já pensou um sujeito num ataque de fúria no meio do trânsito com as 2 filhas dentro do carro? É uma situação meio difícil da gente imaginar. Segundo essa jovem que foi vítima, ela estava circulando ali pela Asa Norte, próximo ali à torre de TV, foi fazer um balão. Esse motorista, esse condutor, entrou ali em alta velocidade, fez uma manobra brusca, acabou xingando ela e aí, um pouquinho mais à frente, ele parou o carro na frente dela, engatou a ré e colidiu propositalmente no carro dessa jovem. A gente tem um vídeo aí que ela gravou também, logo após o acidente, ela já tomou uma atitude certa, ela parou ali, pegou o celular, gravou o carro desse motorista, desse condutor que bateu e fugiu.
um pouco mais à frente, ele em alta velocidade, ele cruzou com uma viatura, inclusive ele quase atingiu essa viatura. E aí populares que estavam ali próximos presenciaram o acidente que ele cometeu ali atrás e avisaram a polícia, falaram, olha, ele bateu no carro de uma mulher ali atrás e está fugindo. Então os policiais automaticamente já começaram a seguir esse motorista no encalço dele, pararam ele ali por volta, na altura ali do centro de convenções e já então efetuaram a abordagem nesse cidadão que os policiais perceberam também que estava então com as duas filhas dentro do carro. Um dia de fúria, Vivi, que poderia ter sido muito pior. Não teve nenhum ferido, foi só prejuízo material mesmo, tanto para esse condutor quanto para a menina de 19 anos que foi vítima, mas uma história que poderia ter um enredo muito pior. E para falar sobre esse tipo de situação, a gente vai conversar agora com o Major Brook, aqui da Polícia Militar do Distrito Federal, que vai falar como proceder nesse tipo de situação. Major, a gente vê hoje em dia as pessoas muito estressadas, a nossa rotina é sempre muito agitada e acaba tendo muitas confusões no trânsito, como a gente teve esse caso agora. Como que os motoristas devem proceder num caso desse? Tem alguma recomendação da polícia? O que fazer numa situação como essa? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, recomendações da Polícia Militar é sempre manter a calma para qualquer situação que envolva briga de trânsito ou situações de crime, propriamente dito. Então, essa jovem, apesar do nervosismo, ela conseguiu ainda filmar, conseguiu ali captar a placa do veículo, não desceu do veículo, manteve ali a proteção, porque estava dentro do veículo, e deixou que o motorista, ali o que estava nervoso, exaltado, ele se evadisse. Então esse é o procedimento. Teve acidente, viu que o outro está mais exaltado, não desça do veículo, ligue 190 se possível, porque a Polícia Militar é a polícia que está nas ruas, é a polícia que vai estar circulando ali na área em que acontecesse esse acidente. Além do fato desse ataque de fúria desse motorista, chama atenção também o fato dele estar com as duas filhas dentro do carro. Além de colocar a própria segurança da família, ele coloca outras pessoas em risco. É uma situação bem complicada quando envolve outras pessoas que não tem nada a ver com essa confusão toda, né? Nós estamos lidando com seres humanos. Então ele estava ali numa briga de trânsito, ele acabou ali proferindo xingamentos contra uma jovem, uma mulher, e ainda assim com as duas filhas no carro. Que exemplo ele dá para essas filhas? E vamos imaginar que fosse um outro homem exaltado e que tivesse, por acaso, com uma arma branca, por exemplo. Já imaginou a tragédia que poderia acontecer por conta de uma briga de trânsito? E muitas vezes essas pessoas nem colidiram, nem sofreram nenhum acidente. Às vezes uma manobra ali que a outra pessoa não gostou gera um nervosismo exacerbado. E aí também, interessante nesse caso, a ação rápida da polícia, né? Uma viatura passando ali próximo, já percebeu a situação, foi alertada pelos populares que estavam ali e já conseguiu então controlar toda essa situação, né, Major? Exato, controlou a situação e também conduziu o indivíduo para a delegacia, e ele, lá na delegacia, foi elaborado ali um termo circunstanciado, tanto pela injúria contra a garota, né, a motorista, outra motorista, e também pelo crime de dano. Agora, quando a gente fala sobre esse tipo de situação, você já falou um pouquinho sobre essas recomendações, nós vamos frisar. A pessoa ali na hora do acidente, às vezes ela fica nervosa, ela toma um susto, se desespera, não sabe muito bem o que fazer. Num caso como esse, o que a pessoa deve fazer? Se estiver no meio da rua, ela para o carro, procura um lugar mais aconselhável para encostar, depois ela tem que ir na delegacia. Quais os procedimentos que a pessoa ela pode tomar em situações como essa? Bom, a primeira situação é identificar se houve vítimas no acidente. Caso exista vítimas, aí é necessário um atendimento médico em primeiro lugar, depois permanecer os veículos no lugar para poder ser feita a perícia. Agora, caso que não tenha vítima, e tem sido muito comum, eu tenho observado no trânsito, as pessoas colidem e permanecem com o carro ali como se fosse existir perícia. Não havendo vítima, não há perícia. Então, remova o veículo ali do local, coloque em um local seguro para não acontecer um outro acidente. Tente contato com um outro motorista, busque ali tirar uma foto ali da placa do veículo, do documento do outro, troquem telefones e aí verifiquem junto quem tem seguro, quem não tem, para poder acionar quem quer que seja aí e também ser ressarcido, seja pelo proprietário ou pelo seguro. Obrigado. Pois é, Vivi, a gente chegou à marca de 2 milhões de carros no DF, então assim, os motoristas têm que ter muita calma, muita paciência e muita prudência no trânsito acima de tudo. A gente sabe que quando a gente está com pressa, está nervoso no trânsito, qualquer coisinha já é uma faísca para a pessoa já sair do sério, né? E falar em respirar fundo na hora que você está nervoso, nem sempre é fácil. Então, talvez já colocar na cabeça, né, antes de sair de casa, que
pelo menos qualquer estresse que tiver, assim, deixa passar, deixa pra lá, né? Muitas vezes ali uma menina de 19 anos, às vezes está começando ali a dirigir, ainda não tem muita experiência. Então, assim, para qualquer situação, é melhor no trânsito, gente. A gente realmente, assim, tá nervoso, mas pensar naquela hora ali, que não é com você, né? Segue adiante. Vamos incentivar isso aí não, estimular isso não, porque a gente sabe de muitos casos aqui que terminaram de uma situação muito pior, né, Bruno? Agora, ô Bruno, deixa eu te falar aqui, tem um outro caso que você apurou, que é de uma mulher que foi esfaqueada, olha só, foi esfaqueada, gente, quase 30 vezes pelo companheiro no Gama. E acreditem, essa vítima não morreu. Bom, graças a Deus, ela está no Hospital Regional do Gama em estado grave, né? Você vai atualizar pra gente, inclusive, o estado de saúde dela. E o autor do crime fugiu, quer dizer, a polícia está, então, precisando, inclusive, de ajuda para encontrar esse homem. Exatamente, Vivi. Vou responder por partes. Primeiro, atualizar o estado de saúde dessa mulher. A nossa produção, sempre muito eficiente, entrou em contato com a Secretaria de Saúde, mas tem alguns empecilhos que impedem eles de dar essa informação de como está o estado de saúde dessa moça agora, porque tem a proteção de dados ao paciente. Ela foi socorrida em estado grave, recebeu todos os cuidados lá no Hospital Regional do Gama, mas a gente não consegue atualizar a situação dela agora. A gente espera que ela esteja se recuperando bem depois desse incidente. Em relação ao suspeito, ele cometeu essa tentativa de feminicídio e fugiu. Os vizinhos ali acabaram chamando os policiais militares pelo número 190. A polícia tentou uma busca ali por algumas quadras para tentar achar esse suspeito, mas ele não foi identificado ainda, ele está foragido. E o Major Brook vai continuar aqui com a gente falando sobre esse caso. Major, mais uma tentativa de feminicídio. Esse ano os números estão crescendo cada vez mais. A cada semana a gente noticia um feminicídio ou uma tentativa nova. E esse caso chama a atenção pela brutalidade. Uma moça que foi tentativa de homicídio com 30 facadas pelo corpo. Como é que foi essa ocorrência? É uma coisa que choca até mesmo vocês militares da corporação que já estão acostumados a lidar com esse tipo de situação, né? Exatamente, é uma situação chocante, né? Nós que somos maridos, pais, a gente tem que lidar com essa situação de pessoas que dizem que se relacionam, que gostam, que amam e cometem uma atrocidade dessa. 30 facadas numa pessoa. Queria realmente não só matar a pessoa, mas com certeza eliminar completamente o corpo daquela pessoa, com requintes de crueldade mesmo. Os policiais militares foram acionados, chegaram, verificaram a situação da mulher ferida, acionaram ali a emergência médica, ela foi conduzida imediatamente ao hospital. Os policiais ainda tentaram rastrear esse criminoso através das marcas de sangue que provavelmente ele carregava no corpo, sangue da vítima. Então, chegando ali na altura da quadra 33, já não existia mais o rastro. Mas a Polícia Militar já está colhendo as informações e já conseguiu identificar o autor e está no encalço dele. Pois é, Major. Chama a atenção, infelizmente, esse alto número de tentativas de homicídio contra as mulheres, mas tem algumas orientações, algumas recomendações que a polícia pode dar para uma mulher que esteja, por exemplo, sofrendo uma situação de perigo, de ameaça. Qual o procedimento que as mulheres devem tomar para que elas não sejam mais uma vítima nessa estatística triste dos feminicídios aqui no DEA? É sempre importante ressaltar que muitas vezes as mulheres, né, que sofrem algum tipo de violência, seja ela psicológica ou física, elas acreditam que vai ser a última vez. Mas os números têm mostrado que não, que muitas das vezes essa com certeza não foi a primeira vez que ela sofreu alguma violência, então elas têm que denunciar. Qualquer coisa, a Polícia Militar tem um programa chamado Provide. Ele é um programa que visa ali as visitas regulares para saber como é que está, o que está acontecendo e também, através de palestras, um acompanhamento ali personalizado. Busque o batalhão da sua região caso você sofreu uma violência e não tenha medo de denunciar. A gente vê várias vezes mulheres, até mulheres feridas, com armas brancas, com facas, tentando defender os seus companheiros que cometeram essa tentativa ou muitas vezes o feminicídio propriamente dito. Essa denúncia, como você falou, ela não precisa ficar restrita à vítima, né? Familiares próximos, amigos, conhecidos, vizinhos, todo mundo pode ajudar nessa campanha para tentar acabar o feminicídio. Você estava falando que até teve um caso dos próprios filhos que foram proteger a mãe, né? É um caso triste que aconteceu ali no Varjão e os meninos foram buscar a ajuda da Polícia Militar no posto policial e aí, chegando ao local, a mãe ensanguentada ainda tentou proteger o seu companheiro, mas quando ele foi abordado ele confessou o crime.
Então a Polícia Militar apela para que você, mulher que está sofrendo qualquer tipo de violência, que você denuncie, ligue 190, a Polícia Militar vai imediatamente. Feminicídio é prioridade nos nossos atendimentos. Muito obrigado pelo seu tempo. Então é isso, Vivi, reforçando, qualquer mulher que seja vítima de qualquer tipo de violência, denuncie, não fique presa a essa situação. Você que é parente, você que é familiar, você que é amigo, vizinho, que vê uma situação de violência contra a mulher, também não hesite em denunciar, porque essa denúncia, ela pode salvar uma vida, Vivi. Você sabe, trazendo essa informação, me veio uma dúvida aqui que eu queria até que você tirasse, por favor, né, aí pra mim. Bruno, quando você fala ali, né, a gente vem falando que é o caso, sim, da gente se meter, né, da gente realmente ir lá denunciar caso a gente veja uma mulher que está sendo maltratada. Em muitos casos, os filhos ou vizinhos, amigos, eles vão lá e denunciam. Se essa mulher, ela nega, essa denúncia, ela perde força ou o fato de já ter uma denúncia contra esse homem, a polícia continua investigando? Vivi, eu vou passar essa pergunta para o Major Brook, que vai responder para a gente. Major, a Vivi fez uma pergunta que é um questionamento interessante. Você comentou que às vezes acontece o caso da mulher ferida, chega um batalhão da polícia lá para atender essa ocorrência e a mulher nega que foi agredida. Quando acontece esse tipo de caso, como é que a polícia procede? Essa denúncia, por exemplo, um vizinho ouviu a mulher ser agredida, vocês chegaram numa situação, viram que ela está agredida, mas ela defende o companheiro. Essa denúncia, ela perde força, vocês continuam com essa investigação? Qual que é o procedimento nesse caso em que um terceiro denuncia, mas a própria vítima, ela se nega a entregar aquela situação? No caso de lesões aparentes, cabe à Polícia Militar somente conduzir ao atendimento médico e caso o possível agressor esteja no local, ele também vai conduzir à delegacia. Isso é independente se a vítima quer ou não defender o seu companheiro. Se existem lesões aparentes, a Polícia Militar conduz as partes à delegacia. E se não haver lesão, se for, por exemplo, uma discussão, xingamento verbal, uma injúria, alguma coisa assim, o procedimento é o mesmo ou aí já muda? Se houver testemunha que possa relatar exatamente o que aconteceu, todos são conduzidos, inclusive a testemunha, para poder relatar na delegacia o que aconteceu. Agora, infelizmente, caso a vítima ainda assim queira defender a pessoa e não exista testemunhas, infelizmente ela vai ter sofrido uma violência e vai tentar prorrogar aí para a próxima violência que ela vai sofrer. É isso, Major. Muito obrigado pelo esclarecimento mais uma vez. Então, Vivi, reforçando o que o Major falou, se tiver o caso de agressão, a polícia segue então com esse procedimento, independente da vítima querer defender ou não seu agressor. Em caso de agressões verbais, tendo essa testemunha, então o procedimento também segue. Mas a gente reforça, se você é vítima, denuncie, não tenha medo. A gente entende as situações, tem a questão da dependência emocional, muitas vezes dependência financeira, mas a vida de nenhuma mulher vale tudo isso, Vivi. Sem dúvida, esse é o momento de ter coragem, né? Ainda mais quando acontece uma violência em que outras pessoas são chamadas, enfim, ela já está ali tão claro que esse companheiro não vai mudar. É importante que tenha mesmo coragem de denunciar para sair desse ciclo aí vicioso de violência. Obrigada, Bruno. Agora, a gente estava falando, Bruno, inclusive, antes de trazer essa tentativa de feminicídio, estava falando sobre a impaciência no trânsito, trazendo aqui alguns casos em relação a isso. E a gente vem com mais um. Olha só esse que a Vanessa Vitória vai trazer pra gente. Uma briga de trânsito por causa de uma ultrapassagem acabou com tiroteio em Valparaíso. Um carro de uma família foi atingido pelos disparos e das duas crianças que estavam no veículo, uma delas, que estava ali em uma cadeirinha, quase foi atingida por esse tiro. A Polícia Militar de Goiás fez a prisão em flagrante do atirador, que tem registro de CAC, que significa, né, o atirador esportivo. E aí, de esportivo, ele não tinha nada, né? Vamos conversar aqui com a Vanessa. Vanessa, bem-vinda de volta aqui. A gente está falando ali, né, da pessoa que tem esse registro para usar ali de forma controlada, né, quando a gente fala de esporte, não numa situação como essa, e a gente vem falando realmente do risco de você estar ali num momento de tensão no trânsito e se está com uma arma, olha só o que é capaz de fazer, né? Vivi, boa tarde para você, para todo mundo de novo. Então, CAC, ele pode ficar circulando com a arma quando ele vai para o stand de tiros. É trajeto, ele não estava fazendo isso. E pior, olha a situação, pasmem. Olha o carro aqui onde as crianças estavam. Dá uma olhada aqui, esse carro tá no estacionamento da delegacia, foi apreendido justamente para essa perícia. Eu vou pedir para o Claudinho
Não sei se ele vai conseguir mostrar pela posição, Vivi, mas eu conto para vocês que, olha só, onde as duas crianças, um bebê de 6 meses, tá? E uma criança de 2 anos, são crianças pequenas, estavam, olha os estilhaços de vidro, olha só, tá dando para ver aí, Vivi? Os cacos de vidro aqui em cima desse banco, tanto ali quanto aqui, olha só a dinâmica do tiro que veio aqui pela janela traseira do carro. Vivi, foi o condutor desse veículo preto, desse carro preto aqui, que também está apreendido, esse já por causa da investigação e não para a perícia, porque o carro dele está intacto. O condutor desse veículo é que atirou lá. Os 2 carros estavam aparelhados ali, aparelhados um ao lado do outro, digamos assim, não sei se é o termo correto, mas estavam próximos. Mas eu estava tentando entender como é que de lá o condutor conseguiu atirar no fundo do carro. E outra coisa, Vivi, não teve projétil, porque parece que a bala saiu, porque a janela estava aberta. Então não tem, a perícia veio aqui, não caiu um projétil nem nada. E o condutor desse carro, ele atirou nesse outro veículo aqui com a mulher dele no passageiro. Então, imagina aqui, ó, ele tá dirigindo, tem a mulher dele aqui, ele abre o vidro do passageiro e atira nesse outro carro. Podia ter acertado até na mulher dele. Meu Deus do céu, que insanidade no trânsito. Eu vou pedir o Dr. Frederico Gama para vir falar com a gente, Vivi, porque olha só, o condutor do Monza, ele ficou, acho que tão desesperado, tão apavorado, que ele dirigiu 2 quilômetros até aqui. Ele não chamou a polícia pelo caminho, não. Ele veio direto para a delegacia, a 2ª delegacia de polícia, aqui em Valparaíso. Boa tarde, delegado. Ele chegou aqui com a família toda, com esse carro com tiro, falando o quê? Sim, boa tarde. Ontem, pelo final da tarde, início da noite, a gente recebeu aqui na 2ª delegacia de polícia de Valparaíso a Cleonice, a vítima, e o marido dela, relatando, trouxeram o carro até aqui, chegaram bem apavorados, e relatando que numa discussão de trânsito, né, o condutor desse veículo, que foi posteriormente localizado pela Polícia Militar, havia sacado uma arma e, através de um dos vidros, abaixou o vidro e realizou um disparo no vidro traseiro do seu veículo, que é esse Monza que você acabou de mostrar aqui. Tinham 2 crianças, uma de 6 meses e uma de 2 anos, no interior do veículo. E ele chegou aqui bastante eufórico, bastante assustado, porque poderia ter atingido uma das suas filhas, né? Foi muita sorte, né, delegado? Inclusive, podia ter atirado na própria mulher dele, que estava do lado, porque o tiro que ele fez foi pelo passageiro. Ele abre o vidro e atira no outro carro com a mulher dele na mira. Isso, nós estamos montando a dinâmica do evento, solicitamos imagens de câmeras de segurança da região para ver se conseguimos captar o exato momento do disparo, mas pelos depoimentos, o que aconteceu foi isso: o motorista desse veículo Spin preto abaixou o vidro do carona, onde estava a sua esposa sentada, no banco do carona, e pela frente da sua esposa efetuou o disparo que atingiu o vidro traseiro do veículo Monza. Então, sim, realmente ele causou um perigo à própria esposa que estava no banco do carona. Vivi, uma outra situação também que a investigação traz, que o delegado trouxe aqui, é que esse condutor desse veículo que deu o tiro, esse que é CAC, que tem autorização para utilizar arma em estande de tiro e não na rua, assim, faroeste que ele fez, ele já trabalhou, inclusive, vou pedir até para o delegado, se ele pode comentar sobre isso, com crianças, né? Ele já exerceu função voltada ao papel de trabalho com crianças. Ele informou em seu termo interrogatório que é servidor público, né? Mas ainda não apresentou uma identificação funcional, nada do tipo. Em pesquisas ali, verificamos que no ano de 2014 ele teve um contrato temporário com a Secretaria da Criança do Distrito Federal, onde ocupava o cargo de educador social. Então ele lidava com crianças, né, com infratores, tentando reeducá-los e ressocializá-los para voltar ao convívio social. Nossa, educador social. Pois Você ouviu o delegado falando? Em reeducar, né? Ele está precisando também passar aí por um processo para poder saber como que ele vai, inclusive, utilizar essa arma aí de uma forma que esteja dentro das leis, né? Na regra. Mas vale aí, inclusive, a gente reforçar a importância da pessoa ter um cuidado redobrado se ela vai sair com uma arma, porque pode acontecer num caso desse daí, de ter ficado extremamente nervoso e nessa hora perder a cabeça. Agora, pelo amor de Deus, eu estou chocada
com essas imagens que você trouxe aqui pra gente. Agora, me conta uma coisa, esse motorista que foi vítima aí dos tiros, ele conseguiu chegar até a delegacia aí para pedir ajuda, mas ele conseguiu também filmar ou registrar a placa desse outro carro? Porque como é que eles identificaram esse atirador? Agora a gente chega na Polícia Militar, o Major Quericato está aqui com a gente. O que aconteceu, Vivi? Ele veio dirigindo, aí procurou a Polícia Civil, aí a Polícia Civil acionou a Polícia Militar para pedir a identificação. E aí comentou, foi a Polícia Militar que descobriu a placa. Não por imagens assim, como o delegado falou, as imagens do momento, né, do tiro, essas coisas, a polícia ainda está procurando. Mas quando a Polícia Militar soube do ocorrido, foi acionada pela Polícia Civil, eles conseguiram localizar a placa do carro e foi aí que ele foi preso, o atirador foi preso. Boa tarde, Major. Conta pra gente, a Polícia Civil falou, ó, tem uma pessoa aqui na delegacia que foi vítima de um tiro, ajuda aí vocês foram. Boa tarde. Sim, na realidade o doutor Frederico nos ligou por volta de 16 horas informando que estava registrando uma ocorrência de tentativa de homicídio aqui na segunda delegacia de Valparaíso. Passou algumas informações, né? De pronto a Polícia Militar acionamos o Serviço de Inteligência do 20º Batalhão, juntamente com o tático do 20º Batalhão, sentamos lá no quartel para orientar e tentar verificar o que a gente podia fazer. Aí, após alguns instantes, conseguimos identificar de pronto o veículo utilizado no crime, identificamos o suposto autor e o endereço. Aí deslocamos imediatamente ao local indicado e fizemos a detenção do conduzido, do autor, de nome Alexandre. Né? E além disso, Major, até junto com você aqui, ó, Vivi, o que eles acharam lá? Esse autor de tentativa de homicídio, uma pistola 9mm, uma pistola 380, 2 rifles 22, 452 munições, isso de 22. 12 munições de 9mm, 14 munições de 380, 4 carregadores de 380, 3 carregadores de 9mm e 4 carregadores de 22, tudo na casa dele. É um arsenal vasto, né? Ele é CAC, então ele tinha, segundo ele, tinha autorização para estar portando ou de posse desse material todo aí. Mas aí agora compete à Polícia Civil fazer o levantamento correto para saber se de fato ele tinha autorização dos órgãos competentes para estar possuindo esse armamento aí, que é muita coisa, né? Major, quando vocês chegaram lá e falaram para ele falou o quê? É verdade? O que ele falou? Na verdade, batemos na casa dele, ele não titubeou, pedimos para sair, fizemos o questionamento do fato, ele não negou, falou que de fato momentos antes tinha participado de uma desinteligência no trânsito, informou que achou que estava possivelmente sendo assaltado, mas a gente sabe que isso aí não é verdade. Aí, em conversa com o doutor Frederico, informamos que estava detido, aí prontamente apresentamos na delegacia competente. Vivi, eu quero até falar com o doutor Frederico, mas já fica por aqui comigo, por favor. Mas, doutor Frederico, vem cá, porque a gente é justamente isso daí, né? Ele é CAC e tal, ele tem a autorização para ter em casa. E aí a gente estava questionando justamente isso, que ele estava com a arma, inclusive, municiada. Porque mesmo que ele faça o transporte, ele faça o trajeto de um ponto para outro, ele não poderia ter a arma municiada. Mas ele disse que, enquanto dirigia, colocou a... Como é que é isso, delegado? Bom, realmente, ele não poderia estar portando essa arma municiada enquanto dirigia o seu veículo, né? A autorização dele não dá direito a esse porte de arma. Porém, nas suas alegações em sede de interrogatório, ele alega que após o desentendimento no trânsito, ele começou a conduzir o veículo com os seus joelhos e aí sim que a arma estava desmuniciada e nesse momento ele municiou para realizar o disparo, né? É uma alegação dele em sede de defesa, mas não parece muito verossimilhante e ainda estamos apurando as circunstâncias e talvez ele ainda será indiciado pelo porte ilegal de arma de fogo. Vivi, olha só, tentativa aí de homicídio, dirigindo com o joelho para colocar a arma para dar um tiro certeiro num carro com 2 crianças, um bebê de 6 meses e uma criança de 2 anos, 2 meninas aqui atrás. Olha o sufoco, dirigindo, colocando arma, atirando com a esposa do lado. Assim, é coisa que a gente vê em filme, não parece nem verdade, gente, mas isso não é fake news, não. As imagens estão aqui para provar que é verdade. Isso realmente aconteceu aqui em Valparaíso. Pois é, a gente fica... Não é enredo de novela, de filme, de nada. Pois é, olha aí, tudo errado, né? Tudo errado. Então, assim, é realmente um caso chocante que serve aí, inclusive,
de alerta para todo mundo que estiver no trânsito. A gente falando aqui sobre a importância da pessoa ter um pouquinho mais de paciência, mais de tranquilidade. A gente não sabe o que é capaz quando está ali, né, na hora do nervoso ali, de uma situação que coloca a pessoa num momento de tensão. Então, assim, primeiro que para ter uma arma, né, até para poder ir ali como CAC, para poder usar como esporte, a pessoa tem que ter um equilíbrio emocional também para poder agir em qualquer situação, porque afinal de contas, mesmo que ela esteja indo do lugar onde ela está, direto ali, né, para um estande de tiros, ela vai transitar até chegar lá. E se acontece algo como essa daí? Quer dizer, tem que ter ali um equilíbrio emocional muito maior do que uma pessoa, então, que não tem esse direito aí para andar com essa arma. Obrigada pelas informações, viu, VV? Até já. E agora, vamos acionar o Dave Santos, direto do estúdio do SBT News, para a gente conversar um pouco sobre os destaques da internet, o que está bombando aí nas redes sociais. A gente está aqui, né, na véspera de um feriado, muita gente vai encontrar os amigos, quer conversar sobre o que está acontecendo aí na internet, né, Dave? Chegou a hora, então, de ficar por dentro de tudo. Boa tarde para você, bem-vindo. Boa tarde, Vivi. Boa tarde para todo mundo que assiste a gente. A gente já começa falando sobre trânsito. A gente estava com a Vanessa Vitória já falando ainda há pouco, Vivi, sobre, né, o trânsito e tudo mais. Tem uma história que a gente separou aqui que, no mínimo, é inusitada, né? Exatamente. Olha, eu vou te falar que eu não estava nem acreditando, viu, naquela imagem. A gente trouxe tantos destaques aqui de irregularidades no trânsito, mas essa aí, com uma mulherada no capô do carro, um carro em movimento, explica pra gente aí se isso foi verdade mesmo. Pois é, foi verdade, Vivi. Esse carro, ele tinha 11 pessoas, sendo que 5 delas estavam no capô. A gente vai rodar para você dar uma olhada em como é que o pessoal estava se locomovendo aí pelas ruas lá do Goiás. Olha só. O pessoal aí, ó, você vê nas imagens 5 mulheres aí no capô do carro. Essa pessoa que está filmando, inclusive, ela fala que o passageiro ali começou a brincar com elas, inclusive, ali durante esse trajeto. E aí, em outro ângulo, dentro do próprio carro, eles postaram nas redes sociais, inclusive, no Instagram, nos stories ali, um momento em que eles estavam ali brincando com toda a situação. As mulheres seguram uma do lado ali da outra e também seguram na lateral ali do carro, próximo ao motor, ao capô ali do veículo. E aí, dentro do carro, tinham mais 6 pessoas. 6 com 5, 11 pessoas no total dirigindo esse carro lá em Aparecida de Goiânia, Vivi. Gente, mas que loucura. A pessoa faz uma irresponsabilidade dessa, tem coragem de filmar, de colocar ainda nas redes sociais. Gente, só se for realmente para servir de alerta para muita gente. Olha só que risco, que perigo. Essas mulheres ali na frente não tem nem onde segurar direito. Quer dizer, se alguma delas ali se desequilibra, se tem uma freada, é perigoso, inclusive, ser atropelada pelo próprio carro ali, onde tem todos os amigos juntos. Meu Deus do céu. E no fim das contas, olha, imagino que esse motorista aí, toda essa galera aí, vai responder de alguma forma, né? Porque vai ser fácil de encontrar. Pois é, o motorista, inclusive, ele falou que ninguém se machucou, que estava em baixa velocidade e, olha, ele só queria ajudar as mulheres que estavam ali em cima do capô. Gente, é para isso que existe transporte por aplicativo. Você quer realmente ajudar a pessoa, espera aí que eu já volto e pego a pessoa de novo. Mas só que, primeiro, já estava com 6 pessoas dentro do carro. Aí colocou mais 5 ali, já estava errado, já dentro do carro. Aí coloca mais 5 para piorar toda a situação. Foi registrado esse caso lá em Aparecida de Goiânia. A polícia disse que não recebeu nenhuma denúncia sobre o caso, por isso que ela não ficou sabendo aí para poder investigar. Mas que perigo. Mas a gente vê de tudo, né? 5 pessoas no capô. Anteriormente a gente viu aqui no jornal também um homem dirigindo um carro com o joelho. Vamos prestar mais atenção no trânsito, gente, isso para ainda pegar uma arma ali e atirar no outro. Nossa, é cada uma, viu? Bom, olha só, Dave, tem um outro vídeo que rodou bastante na internet ontem, o de uma casa de 3 andares desabando, uma imagem impressionante, né? Alguém se feriu? Graças a Deus ninguém se feriu, a imagem é fortíssima, a polícia militar, os bombeiros foram chamados inclusive para ver essa ocorrência aí. Você dá uma olhada no momento em que a casa inteira cai, um bloco inteiro da casa cai, lá em Taboão da Serra, no interior de São Paulo. Dá para ver o desespero aí de alguns moradores, a caixa d'água ali também desabando junto com a água ali. O bloco inteiro dos 3 andares cai e vários ângulos foram mostrados e postados nas redes sociais. Esse acidente aconteceu no dia 9, na segunda-feira, e aí graças a Deus, o lote de trás, Vivi, ele estava vazio.
o que não provocou nenhum acidente. Eles já tinham saído, os moradores desse prédio já tinham saído, evacuado o prédio, e aí ele acabou desabando, um perigo, mas que graças a Deus ninguém ficou ferido, só o dano material mesmo. Aí vão agora verificar se foi construído de forma legal, se o alicerce estava ok ali, se era o terreno. Vou investigar para ver o que aconteceu. Essa imagem também viralizou ontem nas redes sociais, inclusive. Nossa senhora, gente, mas olha só, que sorte, o desespero de quem estava vendo ali, a gente vê, né, uma pessoa colocando a mão na cabeça, acompanhando ali, enquanto esse prédio ali, essa casa, né, enfim, é uma casa, um prédio, você estava falando, que desaba ali inteirinho, que desespero. Pois é, um prédio de 3 andares caiu inteirinho. Parece que nada saiu do lugar ali, da estrutura do prédio. Foi inteirinho, como se fosse um bloco mesmo ali, caindo atrás de um terreno que estava também vazio. Ô, Dave, agora olha só. A gente vai para um outro assunto, que é o seguinte, também ontem viralizou bastante, né? O ator Kaique Brito, de 34 anos, vocês acompanharam aqui com a gente trouxe esse assunto também, né? Ele sofreu um acidente grave lá no Rio de Janeiro, falou pela primeira vez agora, depois de passar um mês internado. E aí houve toda uma mobilização para ajudar um motorista que se envolveu no acidente, a gente também trouxe esse caso aqui, porque foi constatado, inclusive, que ele dirigia abaixo da velocidade da via, inclusive prestou socorro. E aí o Kaique falou sobre isso também, mencionou o motorista, né? É isso, mencionou o motorista, inclusive, depois a gente vai trazer atualizações sobre o motorista. Mas primeiro vamos ver o que o Kaique Brito falou depois da saída dele do hospital. Manda pra gente. A maior felicidade. Obrigado a todos vocês, meus fãs que mandam mensagem. Obrigado de coração, eu leio cada uma delas. Obrigado ao motorista que salvou a minha vida. Foi e chamou os bombeiros. Obrigado a vocês, bombeiros. Obrigado à minha família, mãe, pai, irmã, meu cunhado, Igão. Beijo no coração. Beijo no coração de todos vocês. O negócio é viver. Viver como se não houvesse amanhã, porque viver é um milagre. Ó, lado direito, um pouco afetado. Mas eu tô aqui falando, tô andando até. Tá tudo bem, vamos que vamos. Que alegria ver esse vídeo, né? Dele aí se recuperando depois desse acidente, que realmente chamou muita atenção. Todo mundo estava muito preocupado, várias orações para o Kaique. Agora a gente vendo ele aí já bem recuperado, não tinha música melhor mesmo, né? Para ele começar ali. Que felicidade! Pois é, explodiu o coração dele aí como ele começou o vídeo. E aí hoje, inclusive, o motorista que se acidentou, que machucou o carro não, que acidentou o carro dele aí com a batida no Kaique Brito, ele fez uma vaquinha nas redes sociais, o pessoal ajudou realmente ele, porque ele tinha tirado o carro dele recentemente. Com esse dinheiro da vaquinha ele já conseguiu comprar um novo carro para poder continuar trabalhando aí com o aplicativo de viagens, então ele já conseguiu recuperar o carro dele, tá bem feliz e tá tudo certo. Que bom que essa história teve um fim positivo aí, Vivi. Sem dúvida. Nossa, é bom demais, né? Um alívio ver ele aí bem e como você falou, né? Interessante também o apoio todo que se formou no país inteiro para ajudar também o motorista. Bom, olha só, amanhã é Dia das Crianças, né? Dia 12 de outubro, a gente não podia deixar passar assim, né, despercebido. Dia 12, gente, a criançada se divertindo desde o início da semana, né? As escolas, eles aproveitam para fazer aquelas brincadeiras, as crianças esperam demais por essa semana. Aí tem o dia maluco para fazer aquele penteado diferente, elas adoram e isso tá bombando na internet. Tá bombando, Vivi. Toda hora que eu abro o meu Instagram, então abro o TikTok da vida, tá lá um penteado maluco diferente. Essa moda começou lá nos Estados Unidos e agora a gente tá aderindo aqui. Olha aí, olha que fofo. É tipo um cabelo mais punk, só que com um prendedor de roupa. A mãe dessa menina deve estar procurando os prendedores em casa. Esse fez o estilo calvo, que tá na moda ser calvo. Então também tô na moda aqui. Ele raspou a cabeça dele no meio. Tá na moda agora ter essas entradas aí, penteado maluco. Tem outros vídeos que viralizaram. Olha aí, ó. O refrigerante aí, ó, dentro do copo. Olha a criatividade da mãe. Ficou bom esse daí, né? Criativo. Tem mais também. Pode falar, Vivi. Deixa eu te falar que assim, ó, nossa senhora, olha só, gente. Olha o capricho desse. A gente não tá se aguentando, porque lá na escola dos meus filhos também teve isso. Eu tive que fazer ali alguma coisa, tentar usar a criatividade. Mas, meu Deus, ele chegou contando. Olha essa daí que eu vou ter que mostrar para eles depois, né, para os pais lá, mães de coleguinhas que aproveitam aí para poder fazer essa criatividade toda na cabeça da criançada. Olha esse, já vou usar no meu próximo. Já preparado para o Halloween.
É isso, e a gente também não ficou pra... Olha aí, ó. Um café da manhã já vai pronto para a escola, depois ele só tira o copo, já bebe ali o achocolatado dele. Aí fez uma pista, uma estrada, muita tinta, muita bagunça, muita diversão para esse Dia das Crianças. E parece que agora todo dia é dia do penteado maluco no Brasil, porque todo dia... Esse daí teve uma super produção. Colocou um copo de macarrão ali, passou um spray, deve ter passado alguma coisa pro cabelo ficar ali, ainda colocou um hashi. Esse daí, Vivi, olha, tem um pintinho, um passarinho, não sei, no cabelo da menina. Fizeram uma gaiola ali, ó. Levou o bichinho dela pra escola pra poder comemorar pra creche. A gente também tem o nosso, né, Vivi? Você Não, tá peraí, que olha só, a gente já vai ter aqui pra vocês, gente, uma sugestão, claro, que dentro da nossa possibilidade de criatividade nesse momento. Olha só, a gente já combinou com essa sua TV aí do seu lado, mas já fica aqui um registro pra um penteado maluco. Não, registro agora aqui, por favor, pra gente colocar depois na rede social também, pra sugerir pra criançada, hein? Ó. Eu adorei, gente, só Dave pra poder fazer isso mesmo aqui com a gente. Vou te contar, Dave, o Matheus acabou indo só ali com sprayzinho de um lado do outro da cabeça, né, assim, pra poder colocar duas cores, mas eu já vi uma ali que vai me ajudar a deixar mais criativo o Matheus, viu, que é aquele que eu posso usar no Halloween, afinal de contas, Dia da Criança. É só amanhã, né, a escola amanhã e quinta-feira vai estar de folga, então já passou essa possibilidade. Mas eu aqui tô cheia de criatividade para poder fazer agora quando tiver o Halloween. Me espere, me aguarde. Olha aí, pronto, chegou ali nesse daí que a gente vai fazer. Pronto, fica a dica pro pessoal, tá bom? Dave, amei. Muito obrigada por esse momento descontraído, por me ajudar aqui na minha criatividade pro próximo penteado. Você trazendo notícia séria a semana inteira e eu já com um trem na tua cabeça pra você entrar ao vivo. Mas é isso, na próxima a gente capricha mais um pouco, beleza, Vivi? A gente faz um negócio a mais. A gente entra na brincadeira. Obrigada, viu, Dave? Olha, gente... eu achei que agora a gente ainda ia fazer mais alguma coisa. Acabou! Ai, meu Deus do céu. Vou dar tchau assim, então, pra te acompanhar, David. Te convido pra ficar comigo. Feliz Dia das Crianças, gente. Amanhã pra vocês. Aproveitem o feriado, curtam. E é dia de Nossa Senhora Aparecida também. Beijo pra vocês que já estão gritando no meu ouvido. Beijo, Dave. Ó, amanhã eu tô de folga, gente. Até segunda. Tchau.